Então tá, turma, vamos começar então nosso tema, né, dessa semana, que trata sobre o contraponto entre igualdade e diversidade, pessoal. Falei para vocês na semana passada, né, que a gente falou sobre liberdade e autoridade, que aquela aula era uma provocação, né, uma tentativa de tirar da zona de conforto pessoas mais à direita, digamos assim, né? Na próxima semana, quando a gente falar sobre esse conceito de direita e esquerda, isso vai ficar mais claro, né? Mas que geralmente pessoas de direita valorizam mais, né, teoricamente, de acordo com alguns autores, né, valorizariam mais o valor da liberdade, enquanto pessoas de esquerda, segundo esses autores, né, valorizariam mais o valor da igualdade. Então, enquanto na aula passada eu provoquei vocês questionando, vem cá, será que existe liberdade? Né? Será que é possível, existe liberdade no sentido de livre-arbítrio? Né? Como a gente viu ali, principalmente com base naquele princípio da navalha de Ockham, né? Que dá a explicação mais simples possível. Seguindo essa lógica, é mais provável que não exista o livre-arbítrio e que, portanto, a ideia de liberdade seja só uma ilusão. Né? O que sacaneia, né, o pessoal aí, entre aspas, de direita, né, porque estaria dizendo que esse maior valor de vocês é uma ilusão. Né? Então, além disso também, ao analisar mesmo, vamos supondo que exista o livre-arbítrio, né, e a possibilidade da liberdade, a gente viu também que tanto analisando na perspectiva individual ou trazendo mais para a perspectiva coletiva, social, quando a gente tenta analisar o conceito da liberdade, a gente acaba de um jeito ou de outro caindo, sendo levado, né, ao conceito de autoridade, de segurança, de limites ou de leis, de regras, né, que organizem, especialmente na vida em sociedade, né, que organizem essas liberdades individuais de forma que uma liberdade não se sobreponha, né, a liberdade de uma pessoa não se sobreponha à liberdade das demais pessoas. Então, de certa forma, o que eu fiz foi tentar dar uma sacaneada, dar uma sacudida, dar uma provocada, né, nessas pessoas que valorizam o valor da liberdade, né, como se tentando fazer elas saírem dessa zona de conforto e refletirem sobre isso, né, se o valor esse da liberdade realmente é algo possível, né, de ser defendido dessa forma. Bom, pessoal, a aula de hoje eu vou fazer um pouco do contrário. Vou tentar também dar uma sacaneada, vou tentar provocar, tirar da zona do conforto, né, aquelas pessoas que se entendem mais à esquerda. Pelo que vocês se declararam aqui no começo do semestre, né, teria mais pessoas de esquerda, né, centro-esquerda, um pouco, algumas, acho que foram 5 ou 4 que disseram que seriam de extrema esquerda. Né, acho que teve uma de centro, umas 2, 3 de centro-direita, se eu não me engano. Depois até vou comentar com vocês que os resultados das perguntas que eu dei para vocês me apontavam um pouquinho, né, um pouquinho de centro-direita seria o posicionamento de vocês na soma, né, de todas as perguntas que eu fiz. Eu quero, no final do semestre, quando a gente for fazer a aula de encerramento, fazer uma análise disso, né, com base nas respostas de vocês em cada aula, para ver se isso está coerente com aquelas perguntas da primeira aula que eu fiz para vocês. Mas é diferente, né? A gente se identificar, né, se autodeclarar sendo de uma determinada posição política, não necessariamente... Vixe, de liberdade e autoridade. Então, peraí. Eu acho que eu só não troquei o título. Deixa eu ver aqui. Eu só não troquei o título ali. Ó. Ver se a primeira pergunta não é, em poucas palavras, define o que é igualdade. Acho que é isso, né? Se a primeira pergunta for essa, tá tudo certo, tá? Eu só esqueci de mudar o título do formulário, depois eu ajeito lá. Obrigado, Flor de Lis. Tá? Então, é diferente vocês se autodeclararem, seja de esquerda, ou de direita, ou de centro, né? Ou a gente fazer o teste na prática, caso a caso, para ver qual é a posição que vocês mais se colocam nos casos concretos. Concretos não, né? Teóricos aqui que eu estou apresentando. Mas o objetivo da aula de hoje é pegar essas pessoas que se declaram de esquerda e que, teoricamente, de acordo com os autores que analisam, né, essa classificação entre esquerda e direita, teriam mais afinidade, né, com o valor da igualdade.
Então, o objetivo hoje é provocar vocês, que nem eu tentei fazer na aula passada com o valor da liberdade, provocar o pessoal aí com relação a esse valor da igualdade, né? Será que existe igualdade? Será que igualdade é algo realmente desejável, benéfico, né? Então, é isso que a gente vai tentar trabalhar na aula de hoje. E eu quero começar pelo Mentimeter, tá, pessoal? Vou compartilhar aqui com vocês minha tela. Deixa eu baixar aqui. Então, vamos para a apresentação do Mentimeter. E a primeira, vocês estão botando os coraçõezinhos aí, né? Essa slide de começo. Eu queria começar perguntando para vocês, que nem eu fiz na aula passada, para vocês me dizerem em poucas palavras, aí, da forma mais resumida possível, o que vocês acham que é igualdade? Né? Vocês podem tanto escrever aí no Mentimeter, se vocês quiserem, ou se quiserem abrir o áudio aí para falar alguma coisa, fiquem à vontade. Professor, Oi. Com licença, rapidinho. É porque eu cheguei um pouco depois e aí eu acho que eu não consegui pegar no chat o número do Mente. Se você puder mandar de novo no chat, por favor. Deixa eu só abrir ele aqui, sem problema. Obrigado. Tá aí. 40 33 25 7. Já tem o link aí também do formulário do Google, tá? O que vocês estão falando aqui, pessoal? Que igualdade é redistribuição, oportunidades iguais, o oposto de desigualdade, oportunidades, mesmas capacidades. Interessante. Redistribuição, oportunidades, né? Justiça, proporção, ausência de distinções. Bacana. Acho que oportunidades iguais está se destacando ali, que está um pouco maior. Equidade. Cadê? Tratamento proporcional. Mesma proporção, acho que eu já li. Bacana. Não conseguia lembrar a palavra. Tem uma palavra que não talvez seja equidade, mas que é a palavra que significa tratamento para que não exatamente que tratamento igual, é tratar para que todos sejam tratados igualmente, não assim, agir como se todos fossem iguais, tratar Isonomia. para que todos sejam iguais, ok? Isonomia? Talvez não, acho que não. É uma palavra, Não. eu acho que é uma palavra parecida com equidade, se não for equidade. Tá. Aí eu fiquei em dúvida e coloquei tratamento proporcional. Tranquilo. A gente vai trabalhar essa questão do conceito de equidade também. Isonomia, que eu coloquei, geralmente é mais usado no direito, né? Mas também é bastante semelhante. Tá? Só queria ter uma noção aqui, deixa eu ver se apareceu alguma coisa de mesma proporção, justiça, equidade, oportunidades, oportunidade. Infelizmente o Mentimeter não percebe, né? Isso só teve a diferença do S ali no final, para poder agrupar e botar um tamanho um pouquinho maior. Justiça, só aparece que teve mais de uma menção. E o que mais apareceu aqui foi a definição de oportunidades iguais. Pessoal, bacana. Deixa eu perguntar uma outra coisa para vocês agora, uma pergunta com alternativas objetivas aqui. Para essa afirmação, somos todos iguais, ou todas iguais, né? Vocês discordam ou concordam? Ali nas opções tem 5 níveis, tá? Vocês podem ficar no meio termo, concordar totalmente, discordar totalmente, ou concordar um pouco, discordar um pouco. Deixa eu botar aqui, vamos ver. Ó. 2 pessoas no meio termo, 2 pessoas concordam um pouco, uma pessoa concorda um pouco, por enquanto ninguém concorda ou discorda totalmente. Nossa média está bem equilibrada, com um pouquinho, agora um pouquinho mais de tendência para o concordo. Bacana. 8, 4, 1 concordo totalmente agora. Então, o único que não recebeu o voto por enquanto é o discordo totalmente, mas 2 pessoas discordam um pouquinho, 9 pessoas ficam no ponto intermediário, 4 pessoas concordam relativamente e 1 concorda totalmente. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Isso depende, ao meu ver, somos, mas ao ver das oportunidades, não. Beleza. A gente depois já vai entrar nessas questões mais específicas.
Maravilha. Acho que todo mundo já votou. Vê média de 3,3, né? De 0 a 5, a gente ficou com 3,3. De 1 a 5, na verdade, né? 3,3, um pouquinho acima da média no sentido de concordar. E outra pergunta, pessoal, outra afirmação. Somos todos diferentes. Vocês discordam ou vocês concordam também na mesma gradação ali, de 1 a 5? Aí, opa, uma pessoa já discorda totalmente de que nós somos diferentes, mas continua uma tendência maior a concordar. O outro foi 3,3 também, né? Agora 3,4. 2 pessoas discordam totalmente de que somos todos diferentes. Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Votei errado. O que tu votou, Clark Kent? Diz aí que eu compenso aqui, eu faço a correção. Tu votou o quê e o que tu gostaria? Coloca aí pra gente saber, que daí eu retiro o teu voto e coloco Eu no lugar fiquei em certo. dúvida, eu me confundi na hora de marcar a resposta, mas eu quis dizer que quase em totalidade nós somos diferentes. Eu acredito muito que a gente parte de uma essência igual, de uma base igual, mas a nossa formação a gente vai adquirindo diferenças. Então, meio que a gente tem uma predisposição a certos comportamentos, certas atitudes, mas ainda assim a gente tem muito que nos faz iguais. Eu acredito Mas em algo parecido. Não sei se ficou muito claro. Sim, sim. Tu votou totalmente discorda isso? E tu queria ser totalmente Eu concorda? acho que eu marquei que eu concordo, mas na verdade eu discordo. Não sei. Ah, Fiquei em tá. dúvida agora. Devia estar nesse 9 aqui e tu queria vir para cá. Eu acredito que sim. Beleza. Tranquilo. Acredito que isso parece mais com o que eu penso. Tá perfeito, Clark. Valeu. Mais alguém quer fazer algum comentário? Ficamos com o mesmo 3,3 de média, né? Não é estranho isso, pessoal? Né? Que a média da turma, olhando a turma como um todo, a turma concorda um pouquinho com a ideia de que somos todos iguais e também concorda um pouquinho com a ideia de que somos todos diferentes? Será que não ser igual ou ser diferente não são coisas excludentes? Não Nem é um meio... pouco. Fala aí, criatura. Não, eles aí não são nem um pouco excludentes, digamos assim. Nós somos todos similares em muitas maneiras que não podemos escapar e, ao mesmo tempo, nenhum de nós é igual ao outro. São duas coisas que são verdade ao mesmo tempo. Perfeito. Eu que você botasse duas pessoas idênticas, elas iam ser diferentes em cada momento, dependendo da situação que elas estavam. Tem uma coisa que eu penso sobre isso, sabe, criatura? Mesmo que imagina se a gente conseguisse fazer um clone perfeito, tudo igual, mas tem uma lei da física que diferencia, né? Porque tem uma lei da física que diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, mesmo que fossem iguais em tudo, até no pensamento, em todos os genes, todas as células iguais, mas uma estaria num lugar e outra teria que estar em outro. Né? Então, pelo menos na sua posição espacial, né, 2 pessoas teriam que ser diferentes em alguma coisa, pelo menos. Professor. Oi, fala, Janine. Eu acho que dá para coexistir em alguma medida, assim, as duas coisas. Por exemplo, eu acho que a gente pode dizer que somos iguais enquanto nação, enquanto cidadãos brasileiros, enquanto latino-americanos, coisas desse tipo, né, que são mais, que englobam mais, assim, enquanto cidadãos enfim, que a Constituição define, mas enquanto cultura, enquanto costumes, enquanto raça, enquanto enfim, regionalidades, a gente se difere. Eu acho que essas coisas que trazem a diferença, assim. Bom, a maioria do que você falou são grupos que compõem múltiplas pessoas. Então não é mais um ponto de similaridade do que diferença, já que são grupos que têm semelhanças entre eles. Uma cultura vai ter vários indivíduos, né, que compartilham uma cultura, uma raça, uma nação. Então seria diferente de alguns, mas igual, né, dentro do grupo. Tô dizendo, é um ponto para dois campos. Coexistem isso, coexistência. Não, perfeito. Eu, seguindo essa linha aqui dessas perguntas, né, eu tirei essas perguntas aqui de uma reflexão que o Bobbio traz, né, no livro dele sobre direita e esquerda. Ele traz um exemplo, ele dá, acho que um exemplo só, que ele fala que somos todos iguais porque a gente vai morrer um dia,
né? Ou porque nascemos, não me lembro, e coloca mais a gente vai morrer ou nascer em momentos diferentes. Então eu poderia ir além nisso, eu dizer, nossa, todos nós, né, nascemos, independentemente de qual nação que a gente viva, qual a nossa cultura, qual a cidadania, né, qualquer característica particular, não acho, até onde eu saiba, não existe um ser humano nesse planeta que não tenha nascido da junção de um espermatozoide com um óvulo. Né? Mesmo aqueles que nasceram, que foram, né, criados aí a partir de inseminação in vitro, pelo que eu sei, pelo menos, precisa da junção dos dois. E também, pelo que eu sei, todos nós começamos, né, com uma célulazinha lá que a gente chama de zigoto, se eu não me engano, né? Então, todos nós começamos do mesmo jeito, né? Todos nós fomos gestados, né, por uma mulher, por nossa mãe, provavelmente, ou por uma barriga de aluguel, que também não deixa de ser uma forma de mãe. Todos nós respiramos, né? Que mais? Todos nós vivemos e, consequentemente, todos nós vamos morrer um dia, né? E isso, todos os seres humanos, independentemente de qualquer lugar que esteja no mundo e qualquer especificidade, né? A gente tem. Eu acho que o Bob até fala, todos nós falamos. Eu pensei, não, tem gente que é muda, né? E não fala. Então, eu acho que tem questões que a gente realmente parecem, né, que todos temos, mas a gente está esquecendo de alguns grupos que não tem. Eu estou tentando pegar aqui características que eu acho que todos têm que ter, né? Todo mundo vai nascer de um espermatozoide com um óvulo, vai formar um zigoto, vai ser gestado, né? Acho que parto, né, uma cesárea ou natural, de alguma forma também vai ter que vir de uma mãe, vai ter que viver uma vida mais longa ou mais curta, mais agradável, menos desagradável, e vai, consequentemente, morrer. Porém, né, então, nisso somos todos iguais, né? Somos todos humanos da mesma espécie, né? Compartilhamos aí uma quantidade imensa de genes e características genéticas e biológicas e físicas, né? Respiramos, temos digestão, né? Fazemos esses processos naturais aí dentro do nosso corpo, da nossa biologia, e nisso tudo somos iguais, né? Ou idênticos, né? Nesses aspectos. Por outro lado, para cada um desses pontos, eu também posso apresentar diferenças. Né? O espermatozoide que fez cada um de nós e o óvulo que fez cada um de nós, com certeza, todos são diferentes. Né? A não ser, acho que no caso de gêmeos, né? Não sei, acho que daí compartilham o mesmo óvulo, mas espermatozoides diferentes. Né? Mas tirando o caso dos gêmeos, né? Que mesmo assim têm espermatozoides diferentes, né? Todos nós, mesmo irmãos que tenham nascido do mesmo pai e da mesma mãe, saem, né, são frutos de óvulos e espermatozoides diferentes. Cada um tem o seu zigoto. Não sei como é que é o caso dos gêmeos univitelinos, desconheço em detalhes esses aspectos, depois posso pesquisar melhor. Mas a gestação de cada um também vai ter o seu momento, né, as suas características. A vida de cada um de nós também é única, né? Ninguém vive a mesma vida de outra pessoa, por mais que sejam irmãos que vivam na mesma casa, com os mesmos pais, tudo igual, mas um, né, fica num canto do quarto, o outro no outro, né? Mesmo gêmeos, um nasce antes do outro, né? E por mais que seja uma diferença mínima, né, pode ter consequências aí no desenvolvimento das pessoas. E consequentemente, também a morte de cada um de nós vai ser diferente. Cada um tem o seu momento da sua morte, a sua forma de morrer, assim como teve a sua forma de viver e a sua forma de nascer. Né? Então, ao mesmo tempo que somos iguais em muitas coisas, né, também somos diferentes em muitas coisas. Então, deixa eu sair aqui do Mentimeter por enquanto. Sai. E vamos para a nossa apresentação de slides. Cadê? Eita, abri a coisa errada. Aqui. E vamos dar sequência, então, a essa reflexão, trazendo alguns autores aqui. Vamos voltar lá para os pré-socráticos, né? Antes dos clássicos Sócrates, Platão e Aristóteles, Tales de Mileto começa dizendo, alguns autores consideram ele, né, o primeiro filósofo grego, né? E ele dizia que o princípio de todas as coisas é a água. Né? Na época dele, os caras tentavam explicar a natureza através dos elementos fundamentais, né? A terra, a água, o fogo, o ar. Né? E o Tales de Mileto
desenvolveu essa ideia de que tudo na vida seria feito, né, teria origem na água. Ele fala que todas as sementes precisam de umidade para crescer, né? Na verdade, a gente sabe disso através de escritos de outros autores. Aristóteles cita Tales de Mileto, né, mencionando esse ponto específico, falando que o calor, inclusive, tem a ver com a umidade. Então, que tudo no mundo, né, teria um elemento fundamental que seria a água. Então, de acordo com essa perspectiva, né, todos nós seríamos feitos da mesma coisa, do mesmo elemento fundamental. Todos nós, seres humanos, e também todas as coisas no universo, né, de acordo com essa teoria. E nesse aspecto seríamos todos iguais, né, com relação à matéria que nos compõe, da qual somos feitos, né. Outro grego também que trabalha numa lógica relativamente parecida, mas que pelo menos traz essa ideia, né, de uma visão de algo único que compõe todas as coisas, é Parmênides, que vai dizer que também a essência de todas as coisas é algo imutável. Todos nós, todas as coisas têm uma essência que é imutável. As coisas têm uma característica fundamental que não muda, que é única, parada, né, e que essas mudanças que a gente vê no mundo, essas transformações que a gente vê, são só a aparência, né? São mudanças que acontecem só na superfície das coisas. A gente já tinha até visto sobre isso quando a gente falou sobre dialética, né? E também falei do Parmênides para citar o Heráclito, né, considerado um grande dialético aí da antiguidade, e ele dizia o contrário de Parmênides, né? Ele dizia que a natureza é algo em constante movimento, em constante transformação, e é dele aquela famosa frase de que um homem não toma banho 2 vezes no mesmo rio, porque nem o homem é o mesmo e nem o rio é o mesmo, né? Uma pessoa que entra num rio hoje, toma um banho, se ela voltar amanhã, a pessoa vai ser uma outra, num outro momento, né? Numa outra fase da vida dela, numa outra situação, né? Inclusive, se a gente for pegar aspectos biológicos, a gente tem trocas, né? A maioria das nossas células do nosso corpo estão constantemente morrendo e se reproduzindo, se renovando. Então, mesmo materialmente falando, nossas células são outras, né? Além da nossa consciência, da nossa perspectiva também mudar, e o rio também, né? Essa imagem que ele nos traz, o rio, as águas daquele rio não vão ser as mesmas águas que banharam essa pessoa no dia anterior, né? Então, por que eu estou trazendo isso? Porque a gente tem alguma perspectiva de que no universo, né, no mundo, tudo é feito da mesma coisa, tudo é uma coisa só, feita de água, com uma essência imutável, né, de acordo com Tales de Mileto ou com Parmênides, ou a gente tem essa perspectiva de mudança, né, de que tudo é diferente, né, de que nada é igual no mundo, né, nem a mesma pessoa de um dia para o outro, nem o mesmo rio de um dia para o outro, não é o mesmo. Eu não me lembro, eu li há um tempo atrás, não me lembro aonde, eu já procurei várias vezes, não consegui encontrar, mas que eu ouvi falar de uma cultura, se eu não me engano, árabe, né, que tinha a ideia de que não existia o número 2, que eles tinham a ideia do número 1 ou do 0, uma coisa assim, que tem o 0 ou não tem, ou tem uma coisa, mas que não existe, não teria a noção do número 2, né? Por quê? Porque não existiriam 2 coisas iguais no mundo. A gente pode pegar 2 laranjas, mas uma laranja é mais laranja, a outra está mais verde, uma tem um buraquinho, a outra não tem, uma laranja maior, outra uma laranja menor, uma é mais madura, outra laranja menos madura. Então, que nada no mundo, nada seria igual a outra coisa. Por isso, o número 2 seria uma abstração, uma ilusão, né? Uma ficção criada por nós, seres humanos, porque no mundo tudo seria único, cada momento seria único e nada se repete, nada é duplo, né? Então não haveria igualdade no mundo. Não tem coisas iguais no mundo, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Não tem como a gente juntar 2 coisas numa mesma categoria, né? Sem estar desconsiderando algumas peculiaridades, algumas características específicas dessas coisas, né? Quando a gente analisa profundamente as coisas, né, a gente vai encontrar diferenças e vai perceber que não são 2 coisas iguais, nem 2 laranjas, nem 2 pessoas, né? Então, alguns autores vão trazer essa ideia de igualdade, outros vão trazer lá, desde já da antiguidade, né, essa ideia da diferença. Indo mais para frente, pessoal, nem tanto para frente, ainda falando dos gregos, né, mas eu queria explicar um pouco para vocês, a gente já fez alguns comentários aqui, né, sobre de onde vem a boa parte da cultura grega e da lógica, né, que compõe a base
teórica, né, que vai servir de base para esses filósofos que a gente está trabalhando aqui. A gente tem muitos autores que vão tentar explicar a filosofia grega da antiguidade, né, com base na mitologia grega que os precede. Né? Então vão dizer, olha, a gente só consegue entender a filosofia desenvolvida aí por Sócrates, Platão e Aristóteles, ou por Tales de Mileto, Parmênides, Heráclito, né, todos esses filósofos que a gente conhece nos dias de hoje, a gente só consegue entender plenamente a teoria deles entendendo a mitologia que os antecede. Né? Com certeza, o que caracteriza esses filósofos é uma ruptura com essa mitologia, né? É o abandono dessas explicações sobrenaturais, místicas, né? E o foco, o próprio Tales de Mileto é considerado por muitos o primeiro filósofo. Nietzsche fala isso explicitamente numa das suas obras, né? Dizendo que essa busca dele de explicar a natureza a partir de um elemento fundamental, a água, né, é o que faz dele o primeiro filósofo da história. Né, porque para de explicar com base em Zeus e não sei o que, nessas figuras mitológicas, né, e passa a explicar através de uma unidade da observação da natureza, né, dos fenômenos naturais, da observação empírica, né, procura explicar como que as coisas funcionam a partir de elementos da própria natureza e não de algo fora dela. Por isso seria, então, o primeiro filósofo. Mas, antes dessas explicações, existe uma lógica, que a gente já conversou um pouco aqui, né, dentro da mitologia grega, tem todos os processos, começa lá com o caos, né, o mundo é um caos, não tem como se fosse um abismo sem fim, uma queda, insegurança, mudança, né, tudo fora de lugar, sem ordem nenhuma, vão acontecendo alguns processos, lá Gaia, acho que é Netuno, se eu não me engano, que se junta com Gaia, Cronos, né, que separa Gaia de Netuno, e de repente aparece Zeus, né, que trava uma luta aí contra o caos e bota ordem no mundo. Né? E o que Zeus faz? Né? Zeus, então, cria esse mundo ordenado, organizado, onde cada coisa tem o seu lugar. Né? Não me lembro lá qual é a deusa que Zeus come no sentido de mastigar mesmo, não no sentido sexual, né? E que eu me esqueci agora, a deusa da justiça. Tem que me lembrar quem é a deusa da justiça, né? Mas Zeus parece que come a deusa da justiça e, portanto, com base nessa justiça que ele adquire, né, ao ingerir essa deusa, ele consegue distribuir, depois de vencer essa luta contra o caos, né, e ao organizar o mundo, o cosmos, né, ele consegue colocar cada coisa no seu lugar com base nesse princípio de justiça que ele adquiriu dessa deusa. Então, ele organiza o mundo, o cosmos, colocando cada coisa no seu devido lugar, como já falei algumas vezes para vocês, como um quebra-cabeça. Então, o universo, o cosmos, é um grande quebra-cabeça, né, onde cada pecinha do quebra-cabeça tem que ser colocada no seu lugar. Se uma pecinha do quebra-cabeça do cosmos não tiver no seu lugar, o cosmos está todo em desequilíbrio, está todo errado, está faltando uma peça num lugar onde ela deveria estar e ela deve estar num outro lugar onde ela não deveria estar. Né? Então, tem um desequilíbrio nesse cosmos. Certo? Então a ideia, né, como é que eu vou explicar assim, não é filosófica, porque ainda não estamos falando de filosofia, mas também não é religiosa, espiritual, digamos assim, né, cosmológica, sobrenatural, né, que essa mitologia grega traz, é uma lógica aristocrática, uma lógica de que cada coisa tem o seu lugar, e a gente vai ver isso nos autores gregos, né, que sucedem essa mitologia, como a gente já viu Platão, né, dizendo que as sociedades devem ser organizadas lá com os trabalhadores, quem é guiado pelo lado apetitivo deve trabalhar no comércio, né, nas atividades produtivas, né, quem é guiado pelo lado irascível deve trabalhar no exército, ser um guerreiro, e quem é guiado pelo lado racional deve governar, deve ocupar o papel, né, dos reis filósofos. Então, para Platão, né, cada pessoa tem o seu lugar na sociedade grega, e uma sociedade, né, uma polis, uma cidade bem organizada, é aquela justa, né, é aquela onde cada pessoa está no seu lugar. E, de acordo com essa ideia, cada pessoa nasce com essa predisposição. Algumas pessoas nascem para serem governantes, outras pessoas nascem para serem guerreiras e outras pessoas nascem para serem comerciantes. Não tem escolha, não tem preparação, né? Cada um nasce para aquele Deus. Se eu nasci,
sei lá, para ser governante, porque o meu lado racional é muito desenvolvido, mas eu adoro, sei lá, batalhas, eu queria ser um guerreiro, não tem para mim. Eu tenho que ser um governante, porque essa é a minha característica, eu tenho que cumprir o meu papel. E é isso que Aristóteles depois, né, também vai, né, uma das coisas que Aristóteles não discorda de Platão é essa lógica de que cada coisa tem o seu lugar no mundo, seguindo, né, muito dessa influência mitológica que os precede. Então Aristóteles também vai dizer quem nasce, né, para ser flautista, né, tem que para que haja justiça na sociedade deve receber a melhor flauta. Porém esse flautista não tem escolha, ele não pode decidir não, eu queria ser comerciante porque eu gosto de vender coisas. Não, meu filho, tu é bom flautista, para tu funcionar bem nessa sociedade, tu tem que ocupar o teu lugar nesse quebra-cabeça do cosmos, e tu não tem escolha, tu não tem essa liberdade. Tu nasceu para ser flautista, seja flautista, não interessa o que tu quer. Né? Então, é uma lógica de uma sociedade dividida, né? Onde cada pessoa tem o seu lugar, e uma lógica aristocrática. As pessoas são diferentes. Né? E o que é a realização? Assim, como é que uma pessoa cumpre o seu papel na Terra? Né? Fazendo isso, sendo comerciante, se nasceu para ser comerciante, sendo guerreiro, se nasceu para ser guerreiro, sendo governante, se nasceu para ser governante, sendo flautista, se nasceu para ser flautista, não questionando isso, ocupando o seu lugar no quebra-cabeça que é o cosmos. Né? É assim que funciona a lógica grega. E o que acontece, né, se tu fizer isso? Né? Então tu vai ter que passar uma vida, primeiro vai ter que vir com aquela máxima, né, de Sócrates, lá do conhece-te a ti mesmo, tu vai ter que fazer todo um processo introspectivo de reflexão sobre si mesmo, se conhecer, entender, né, as suas próprias características, saber que tipo de peça que tu é nesse quebra-cabeça, né, depois que tu entender a ti mesmo, tu vai ter o trabalho de saber qual é o teu lugar dentro dessa sociedade, dentro desse cosmos, tu vai ter que te encaixar nesse quebra-cabeça, ocupar o teu lugar que é devido, imagina, né, o processo longo que não é esse de autoconhecimento, de se colocar no lugar que deve ser ocupado dentro da sociedade ou do cosmos, né? Para, no final das contas, depois de todo esse trabalho, ao longo de toda a vida, tentando se conhecer, tentando se colocar no seu devido lugar, né? Simplesmente, né, tu fazer parte do cosmos. Aí tu vai estar em harmonia com o cosmos, quando tu morrer, né, como tu já está em harmonia com o cosmos, tu te desfaz, tu deixa de existir, né, e deu, e tu te desfaz, te transforma em alguma outra coisa, vai virar, né, uma árvore, uma outra coisa dentro da natureza, vai ocupar um outro lugar, mas tu conseguiu te harmonizar com o cosmos, né? Para quê? Com que objetivo? Nada, para ocupar o teu papel, cumprir a tua função na sociedade e morrer e virar outra coisa depois. É assim que funciona na sociedade grega, né, da antiguidade. E aí, próximo, né, desse período, né, subsequente a esse período, se desenvolve, né, uma religião, né, a cristã, o cristianismo, que vai trazer uma ideia completamente diferente. Né? Aqui eu queria pegar uma imagem de Jesus com o povo, com os pobres à sua volta, e infelizmente não existem muitas imagens fidedignas, né, à aparência que o povo de Jesus, que Jesus, né, e o seu povo à sua volta tinha naquela época. Então o pessoal branquinho que não combina muito, né, com aquela região lá do Oriente Médio, né, daquela época. Eu já botei para vocês a imagem de Jesus, certamente tinha uma cor de pele mais escura, né, mas é o que tem aí de imagens de Jesus, né, por questões históricas outras aí que não nos cabe aqui entrar em maiores detalhes. Mas a ideia aqui é representar, né, esse princípio fundamental do cristianismo, né, que muda com essa lógica, quebra com essa lógica aristocrática, né, grega, né, e vai dizer o quê? Que todos são iguais, todas as pessoas são iguais, são todos filhos de Deus, né, todos são iguais perante Deus. Né? A gente não nasce para ser uma coisa ou para ser outra, né, vai dizer Jesus Cristo e o cristianismo. Né? Todos nascemos iguais, né? Somos filhos de Deus e temos que ser bons aqui na Terra. Todos temos a mesma função, né? Ser bons com os outros, amar o próximo, né? Ajudar os mais necessitados, nos doarmos nessa vida aqui na Terra. E assim, né? Cada um do seu jeito, mesmo o cara mais pobre, né? Mesmo a prostituta, mesmo o ladrão, mesmo o leproso, não interessa. Imagina para Platão, para Aristóteles, o que eles diriam da prostituta, do ladrão, do leproso? Tem que ser escravizado e trabalhar e servir aos outros, né, à sociedade, porque esses caras nasceram para isso. Né?
vão ser presos, escravizados, sei lá, mortos, né, dependendo da situação. Aí chega um cara que diz, não, vem cá prostituta, vem cá ladrão, vem cá leproso, vem cá pobre e miserável. Tu também tem um lugar no reino de Deus. Tu também é filho de Deus, porque somos todos iguais. Uma ideia de igualdade que nunca tinha existido no mundo, né, até então. E, além disso, né, vai dizer para o pessoal, olha, vocês são todos iguais, todos têm a capacidade, o direito, né, de alcançarem o seu lugar no reino dos céus, né? Para isso basta terem fé, acreditarem no Pai, né, no Deus Todo-Poderoso, cumprirem o seu papel aqui na Terra, né, que é o mesmo para todo mundo, né, de ser bom, amar o próximo e tal, respeitar o outro, fazer o bem, e assim vocês vão ter um lugar, né, eterno. Não é morreu, virou pó e se transformou em outra coisa, que nem os gregos dizem. Não, meu filho, tu vai morrer e tu vai ir para um lugar maravilhoso, onde tudo é maravilhoso. Tudo que tu gosta aqui, tudo que tem de bom aqui na Terra, tem lá para sempre. Né? É uma vida maravilhosa, estável, eterna, para o resto da vida, não vai acabar nunca. Tu pega tudo de bom que tem aqui, tudo que tu gosta aqui, tu vai ter lá, né? Maravilhosamente, eternamente, para sempre. Esse é o prêmio. Né? Enquanto o grego tem que ralar para encontrar o seu lugar, para saber quem é ele, cada um tem o seu lugar, tem que se encaixar lá no quebra-cabeça do cosmos e da sociedade, para depois virar poeira e não ganhar nada, né? O Jesus Cristo diz, não, olha, todo mundo aqui para mim vale, né? Todo mundo é filho de Deus, todo mundo tem uma missão bem simples aqui, acreditar, respeitar o outro, não tem grande mistério, não precisa se descobrir, não precisa de autoconhecimento, é a mesma regra para todo mundo. E se vocês cumprirem essa missão bem simples, vocês ganham um prêmio maravilhoso, né? Maravilhoso, para sempre, eterno. Tudo que tu imaginar de bom, esse é o prêmio, e eterno, para sempre. Então vocês imaginem, né? Porque essas ideias coexistiram durante algum tempo, né? Deve ter acontecido, inclusive, sei lá, alguma época numa taberna lá em Roma, né? Ou na Grécia Antiga, ou em algum lugar ali em volta do Mediterrâneo, né, de ter dois amigos num bar lá, tomando uma cerveja, né, um vinho, alguma coisa assim, né, e os caras conversando, cara, tu viu, olha, eu tenho uma ideia, eu tenho um tipo de filosofia, que é uma religião, né, uma espiritualidade grega, que vai me dizer para eu encontrar meu lugar no cosmos, que é uma coisa muito trabalhosa, eu tenho que conhecer a mim mesmo, pode ser que o meu papel na sociedade seja uma merda, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que dar minha vida, sabe? Que eu tenho que ter muito esforço, que eu tenho que tocar flauta, que eu não gosto de tocar flauta, mas parece que eu nasci para isso, e eu tenho que fazer isso, sabe? Para ter uma harmonia com o cosmos que, não sei, não me dá prêmio maior nenhum, e aí uma hora depois eu morro, e acabou, né? Ele vai dizer, olha, cara, eu tenho uma outra proposta, tem uma aqui que tu é considerado no mesmo nível de Jesus Cristo, tu é filho de Deus igual todo mundo, por mais chinelão, por mais fudido que tu seja nessa sociedade aqui, não interessa, né? Tu vai ser considerado igual Jesus Cristo, tu tá no mesmo nível, tu é igualzinho a ele, porque tu é filho de Deus, tu tem uma missão bem simples para fazer na Terra, e se tu fizer isso, tu ganha um prêmio que é o que tu quiser para sempre, eterno. O que vocês acham que a galera da época escolhia, né? Por que vocês acham que o cristianismo cresceu tanto, né? Na época? Porque tinha uma opção que dava trabalho e que não oferecia muita recompensa, e outra opção que era mais simples, que incluía todo mundo, né? E que oferecia uma recompensa maravilhosa. Mas olhando desse jeito, pessoal, primeiro que eu quero trazer, assim, eu imagino como vocês se colocaram aqui na nossa primeira aula, disseram que a maioria se identificava como esquerda. Eu imagino que se eu perguntasse para vocês lá no começo da aula se vocês acham que a igualdade, né, o valor da igualdade é algo positivo, imagino que muitos de vocês concordariam, a maioria concordaria que sim, que a igualdade é algo bom, né? Mas é possível também, né, levando em conta o nosso momento histórico aqui, nosso contexto, que muitas dessas pessoas que se consideram de esquerda tenham críticas a fazer ao cristianismo, né, à religião ou à igreja católica especificamente, ou outras igrejas cristãs, né? Agora, lembrar essas pessoas, né, que esse valor que a galera de esquerda geralmente considera como algo positivo, e, né, de acordo com esses autores que definem o que é esquerda e direita, vão dizer que para a esquerda o valor da igualdade é o valor mais importante que tem, né? Lembrar para quem se considera de esquerda que esse valor da igualdade
historicamente, né, adquiriu uma dimensão mais próxima do que a gente tem hoje em dia com a religião cristã, né, é algo interessante de lembrar, uma vez que muitas pessoas de esquerda são hoje em dia críticas, né, a essa religião ou a igreja. Então, o primeiro ponto é esse, né? Igualdade, né, tem que se reconhecer, que assim como eu disse lá para os liberais que tem que reconhecer que Locke, né, defendia que tinha que ter terra para todo mundo, que ele era quase um MST, né, mais radical que o Boulos, agora eu vou dizer, olha, quem é de esquerda vai ter que reconhecer que esse valor que vocês defendem vem de uma religião que muitos criticam, né? Tudo bem, podem criticar a atualidade, né, não os valores da religião, mas então temos que admitir valores, temos que lembrar, reconhecer, né, a importância, né, da religião, da igreja também, né, nesse processo de divulgação e implementação do valor da igualdade. Por outro lado, não sei o que vocês pensam. Para mim, quando eu visualizo essa situação, essa taberna com um cara discutindo, e aí, será que eu sigo, né, uma religião mais grega, né, uma perspectiva filosófica mais grega, né, onde eu tenho que me encaixar no mundo para não receber muitas recompensas, ou eu sigo a religião cristã, né, onde eu vou ser reconhecido como igual, vou ter uma tarefa não muito complicada, porque é padronizada para todo mundo, é só ir lá na igreja, ouvir o padre, seguir o que ele fala, não tem muito esforço, né, e vou ter um prêmio maravilhoso no final. Não parece para vocês meio populista isso? Não parece uma estratégia, assim, de dizer para as pessoas o que elas querem ouvir? Pense, né? A gente está falando aqui, sei lá, quer dizer, Jesus Cristo aí, né? Mais de 2000 anos atrás, né? Naquela região ali mediterrânea, né? Oriente Médio, por ali, né? Vem um cara falando, né, que, olha, tu tem uma opção muito difícil, muito trabalhosa, né, muito penosa, eu vou trazer para vocês uma coisa muito mais fácil, mais tranquila, que já valoriza vocês desde o começo e que oferece uma recompensa maravilhosa, né? Me parece que o sucesso do cristianismo na época tem a ver com esse caráter, né? Com essa característica de agradar aos ouvidos de quem recebia essa informação, né? É muito mais reconfortante, né, o ideal cristão do que o ideal grego, certo? Favorece para a pessoa, né? É mais dá uma ideia melhor de futuro e também de presente do que eu tenho que fazer aqui, de quem eu sou na sociedade. Então, acho que essas reflexões sobre o cristianismo são importantes de serem trazidas, né? E pensar se essa igualdade que o cristianismo amadurece, traz, se realmente isso correspondia à realidade, né, da época, das pessoas terem essa igualdade, ou mesmo de hoje, será que hoje nós somos iguais dessa forma, né, e temos as mesmas razões de ser os mesmos objetivos aqui no mundo, e vamos ter também o mesmo final, o mesmo pós-mundo, seremos todos julgados com base nos mesmos critérios, né? Será que isso corresponde ao mundo onde a gente vive? Ou isso parece mais uma tese, né, construída para agradar o que as pessoas querem ouvir, né? E como eu coloquei aqui, de certa forma, com esse caráter meio populista, né? De servir para atender as massas, ao desejo das pessoas que estão em volta. Dando continuidade nessa lógica, nesse processo histórico, né, acho que é importante trazer aqui uma frase aqui duas frases do Montesquieu, que eu acho que acaba sendo um desdobramento aqui meio estereotipado, meio exagerado, dessa lógica cristã de igualdade. O que disse Montesquieu lá, né, com Renascimento aqui, né, já depois da Idade Média? Ele disse o seguinte, Montesquieu, que uma pessoa realmente virtuosa iria ajudar um estranho com a mesma velocidade que ajudaria um amigo. Então, até aqui, beleza, né? Então, eu tenho que ajudar aquele que eu não conheço, assim como eu ajudo os meus, né? A minha turma, os meus próximos. Só que olha a conclusão disso para o Montesquieu. Então, se as pessoas fossem perfeitamente virtuosas, elas não teriam amigos. Afinal, ter amigos é uma forma de discriminação, não é? O que significa olhar para uma pessoa e dizer, esse aqui é meu amigo, e aquele ali não é? Significa que essa pessoa, o amigo, tem
privilégios, têm um tratamento diferenciado, ocupam um lugar de destaque na nossa vida. É uma lógica desigual, né? De diferença. Não é uma lógica de igualdade, a noção de amigo, de amizade, né? Então, quando a gente diz que a gente tem um amigo, a gente está fazendo uma diferenciação, uma discriminação, né? A gente está dizendo, para essa pessoa aqui, eu ajudo. Se me ligar de madrugada, eu levanto e vou lá ajudar. Se um estranho me ligar, eu digo, oh, cara, eu tô dormindo, não me incomoda, azar o teu, te fode aí na tua com o teu problema, não tô nem aí para ti. Eu não te conheço, tu não é meu amigo. Não é assim que a gente vive, né? E por mais que pareça bonito, né, dentro desse valor de igualdade, desse princípio cristão, né, de amar o próximo, né, sem olhar a quem, sem diferenciar quem seja esse próximo, não parece meio não irreal, no mínimo, né, mas talvez até não humano, né? Não parece ser muito humano essa visão, essa virtude perfeita, né, de uma pessoa correr para ajudar um desconhecido da mesma forma que correria para ajudar o seu melhor amigo, né? Parece ser algo humano, essas relações de intimidade, de proximidade, né, e de preferência, de discriminação, dizer, olha, para essa pessoa aqui, eu sou parceiro, essa aqui eu vou lá, dou minha vida, né, me coloco em risco, pago um preço para ajudá-la, levanto de madrugada e vou lá dar uma força para o meu amigo, para o outro não. Por mais que seja uma discriminação, uma forma de diferenciação, né, parece também fazer parte da humanidade, né, esse afeto, essa preferência que a gente dá para algumas pessoas em detrimento de outras, né? Então, só para vocês verem a nossa saída, né, de uma lógica grega aristocrática, né, onde cada um tem o seu lugar, a gente introduz uma ideia de igualdade universal, onde somos todos filhos de Deus e todos sujeitos aos mesmos processos de julgamento, né, e ao mesmo final, com um prêmio maravilhoso, né, chegando ao ponto, né, de se defender que a virtude está relacionada a esse tratamento igual de todo mundo, sem diferenciação, inclusive em aspectos de amigo, e aqui Montesquieu está falando de amigo, mas vale também para a família, né? Então, quer dizer que se meu filho estiver precisando de alguma coisa, estiver se afogando num rio, e um estranho estiver se afogando num rio, eu deveria salvar os dois, ou salvar o estranho, tanto faz, salvar quem estivesse mais fácil, mais perto, né? Imagina, faz sentido isso, uma pessoa, né, salvar um estranho no lugar do seu filho, porque tanto faz, né? Pode até parecer nessa lógica de igualdade que isso faz algum sentido, mas quando a gente põe na equação, quando a gente inclui aí na nossa análise, né, os nossos lado afetivo, emocional, nosso vínculo, né, nossa história, né, todas essas relações de proximidade que a gente estabelece no nosso dia a dia, ao longo das nossas vidas, né, parece ser meio desumano, parece ser coisa de máquina isso, né? Conseguir tratar indiferentemente o meu filho e um estranho, um amigo e um estranho. Parece que a gente está perdendo parte da nossa humanidade ao agir assim, né? Então parece que essa igualdade que entra trazendo, né, uma certa humanidade, se levada ao extremo, parece que também nos desumaniza, né? Então trouxe aqui essa reflexão do Montesquieu para a gente refletir também sobre essa ideia de igualdade. Agora eu quero levar essa nossa discussão sobre igualdade, né, para aquele período do qual a gente quase nunca consegue fugir aqui nos nossos temas, né? A gente geralmente tem que falar sobre a Revolução Francesa, né, e o processo de mudança que aconteceu na França. É óbvio que não se restringe à França, tem países que até hoje, né, são divididos em castas, mas o antigo regime francês, né, anterior à Revolução Francesa, né, era muito bem dividido, né, em 3 estados, né? Tinha o primeiro estado, que era composto pelo clero, né, o grupo ligado à igreja, à religião, né? O segundo estado, composto pelos nobres, pelas nobrezas, né, aquelas pessoas próximas ao rei, à família real. E o terceiro estado, né, o povão, o resto, né? Então, os camponeses, o pessoal que trabalha no campo, a burguesia, né, os comerciantes, né, e os sans-culottes, né, como eram conhecidos os pobres da cidade, digamos assim, os pobres urbanos da França. E como é que funcionava no antigo regime francês, né, pré-Revolução Francesa? O que significa esse primeiro estado, segundo estado, terceiro estado?
significa que as regras do jogo, as regras da sociedade eram diferentes dependendo de qual camada aqui nessa estrutura social a pessoa fizesse parte. Né? Então, as regras que se aplicavam para os integrantes do primeiro estado, do clero, eram umas. Né? Tinham como se tivesse uma constituição, né, para eles, uma legislação própria para esse grupo. Mas se você fizer parte da nobreza, então você vai ter uma outra constituição, uma outra legislação que estabelece quais são as regras para os nobres. Né? E se você fizer parte lá do terceiro estado, for camponês, burguês ou sans-culotte, né, vai ter uma outra regra. E aqui, né, nessa divisão aqui que eu peguei também uma imagem na internet, não sei, que fala da Wikimedia, mas não sei como é que, de onde que veio esse desenho aqui, nessa imagem. Mas se coloca aqui alguns exemplos, né, como, por exemplo, o primeiro e o segundo estado, né, o clero e a nobreza, tinham direito a terras, cargos, né, prestígios, né, status dentro da sociedade, privilégios, né, daí que vem também essa noção, esse nosso termo que a gente tanto fala hoje de privilégios, né, a lei privada, né, lei específica para determinados grupos, né, e uma principal característica aqui que a gente pode, né, usar como exemplo, né, a isenção de impostos. Então, nem o clero, nem a nobreza pagava impostos, certo? Eram os que mais usufruíam dos recursos da sociedade, né, da produção dessa sociedade francesa, porém, não contribuíam pagando impostos. E quem é que pagava impostos? O terceiro estado, o povão lá embaixo. Camponeses, burgueses e sans-culottes, né? Então, vejam, a regra era diferente. Se tu fosse do povão, do terceiro estado, tu tinha que pagar imposto, né? Tinha muitas obrigações, né? Se você fosse do primeiro estado, do clero, do segundo estado, da nobreza, estava livre, isento de impostos, né? E ainda tinha, né, benefícios, privilégios, direitos, né, que quem era do povo não tinha. Então, existia aqui uma desigualdade formal colocada no papel, né, que dizia assim, ó, se tu é desse grupo, as regras são essas. Se tu é do outro grupo, as regras são outras. É desigual, as regras são desiguais, dependendo do grupo do qual tu faz parte. E uma das coisas que a Revolução Francesa veio contestar e procurar derrubar para criar uma situação diferente é justamente essa desigualdade formal. São esses 13 estados, né, essa lógica de regras diferentes, né, para grupos diferentes da sociedade. E passa-se, então, a defender e implementar uma regra única para todas as pessoas. Né? A gente vai falar um pouco mais para frente aqui do Rousseau, né, que influenciou esse movimento todo, que traz muito no seu trabalho a noção de igualdade, um dos termos, né, um dos valores que fazem parte do slogan da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Igualdade nesse sentido aqui, para que não haja essa diferença de grupos dentro da sociedade. Mas o que se pensa aqui? Cara, se nessa época, se no antigo regime existiam regras diferentes para grupos diferentes, é uma evolução maravilhosa ter a mesma regra para todo mundo, certo? E um parênteses aqui, será que a gente não tem problemas de desigualdade formal até hoje? Né? A gente está falando aqui sobre reforma tributária, discutindo atualmente no Brasil, né? A gente paga, né, impostos aí sobre consumo, né, nos mais diversas atividades, produtos e serviços que a gente consuma, né? Um pobre que gasta todo o seu dinheiro da sua renda, né, para consumir, para a sua subsistência, né, o seu aluguel, para a sua alimentação, para a sua saúde, educação, vai gastar tudo e vai pagar imposto para tudo isso. Mas uma pessoa muito rica, né, que seja dona de uma empresa, não vai ter que pagar impostos sobre lucros e dividendos, não vai ter que pagar imposto sobre grandes fortunas, não vai ter que pagar imposto sobre herança, se receber grandes, né, heranças aí dos seus antepassados, antecessores, né, dos seus pais. Então, tudo bem, a regra é mesmo para todo mundo, né? Se o pobre ficar rico e ficar dono de empresa, ele não vai pagar imposto sobre lucros e dividendos, ele não vai pagar imposto sobre grandes heranças, o imposto sobre grandes fortunas, né? E o imposto sobre heranças vai ser um dos menores do mundo, né? Agora, na prática, né, o pobre acaba pagando muito mais imposto e o super rico é quase que isento
de impostos, né? Mesmo que pague, né, nominalmente um valor maior, proporcionalmente o rico paga muito menos imposto, né? Não parece que isso acaba sendo isso. Está na lei, está dizendo lá, quem for muito rico, quem for dono de empresa, quem tiver grandes fortunas, não precisa pagar imposto, né? O tratamento é a mesma, a lei é a mesma para todo mundo, né? Só que nem todo mundo é rico na nossa sociedade. Então, será que não existe, por mais que a lei seja a mesma para todos ainda, formalmente, né, alguma desigualdade meio que implícita na nossa legislação? Será que esse não é um problema que vem desde lá do antigo regime, mas que ainda, de formas mais disfarçadas, ainda existem na nossa sociedade? Né? É possível, sim, a gente levantar, e eu acho super válida essa discussão. Porém, há que se reconhecer que houve um avanço, pessoal. Isso a gente vem falando já nas nossas aulas, né? Por mais que a gente possa hoje estar criticando a igualdade formal, né, como não satisfatória, como não sendo a solução para todos os problemas de desigualdade no mundo, né, mas com certeza é um avanço, é um passo enorme no nosso processo evolutivo, né, no nosso processo histórico, ao parar de distinguir leis diferentes, né, para grupos diferentes. Então passamos a estabelecer, beleza, então vamos ter a mesma regra para todo mundo. O que a gente vai chamar isso de igualdade formal. E o que diz a igualdade formal? Então, que a gente vai ter a mesma regra para todas as pessoas, não interessa de que grupo a pessoa faça parte na sociedade, certo? Então, aqui peguei, né, essa charge, né, eu peguei em inglês, até tinha uma com tradução para o português, mas a imagem estava com uma resolução ruim. Mas eu traduzo aqui para vocês, quem não tiver muito jeito no inglês, né, o cara aqui que está sentado na mesa está dizendo assim, para uma seleção justa, né, todo mundo vai ter que passar pelo mesmo teste. Né? Ele diz, por favor, né, subam, né, na árvore, naquela árvore ali atrás, né, escalem aquela árvore. Então, né, a igualdade formal vai trazer essa ideia de julgar todos, né, ou de submeter todos às mesmas regras, à mesma regra, independentemente do grupo ao qual cada um pertença. Né? Então, quanto antes, lá no antigo regime, ia ter uma regra para o elefante, uma regra para o pinguim, uma regra para o macaco, né, privilegiando quem tivesse maior poder, maior status dentro da sociedade e sobrecarregando, né, quem tivesse menos poder, menos status na sociedade. Tem até uma charge lá do antigo regime, que é o povo carregando nas costas o clero e a nobreza, que é bastante famosa. Né? Mas superando essa lógica de leis diferentes para grupos diferentes, criamos então a mesma regra para todo mundo. E aqui nessa charge a gente, né, apresenta um problema, né, da igualdade formal. Né? Apesar de ser um avanço, apesar de ser um aprimoramento com relação ao estágio anterior, a gente percebe que isso não é a solução para os problemas de desigualdade que existem no mundo. Porque se a gente diz para esses animais aqui, acho que é um cachorro, uma foca, um peixe, um elefante, um pinguim, um macaco e um passarinho. Se a gente diz para eles, ei, cara, vamos testar de vocês qual que é o mais competente, qual que é o mais eficiente, né? Então vamos ver quem é que consegue subir naquela árvore. Né? Acho que o cachorro talvez consiga, com algum esforço. Acho que a foca não. Definitivamente o peixe não tem a menor chance. Duvido que o elefante consiga. Acho que o pinguim também não rola. O macaco talvez seja um dos mais ágeis. Talvez só perca para o passarinho. Não sei se conta que o passarinho voar para a árvore, conta. Né? Porque o climb ali tem a ver com escalar a árvore. Então não sei se o passarinho voando entraria nessa categoria, porque o passarinho dificilmente consegue escalar a árvore, né? Subir na árvore. Ele voa e pousa no galho. Então, provavelmente aqui o macaco sairia beneficiado. Né? Mas a regra é a mesma para todo mundo, não é justo isso, não está certo essa igualdade formal, né, de usar a mesma regra para todo mundo. Né? Olha, antes o cara ia dizer, olha, o elefante tem direito a ganhar o prêmio, porque ele é o elefante. E acabou, os outros têm que trabalhar para construir o prêmio do elefante. Porque é assim, a sociedade, né, explora uns para dar para os outros. No antigo regime era assim. Né? Lei para o elefante era uma, lei para os outros era outra. Agora, igualdade formal. Resolvemos o problema da desigualdade? Não. Porque as pessoas têm características diferentes, têm pontos de partida diferentes, né? Têm realidades diferentes. Então, a mesma regra aplicada para pessoas diferentes não garante igualdade. Né? Talvez até reforce, até proteja, né, algumas desigualdades que existem no mundo. E outra, não sei, imagino que muitos de vocês
quando falaram ali de igualdade, quando foram descrever igualdade, alguns aí comentários sobre a equidade. Imagino que alguns de vocês devam ter imaginado, ou talvez visualizado, essa imagem aqui, que eu sei que virou meme, né? Já foi muito compartilhada aí um tempo atrás, né? Que tenta explicar visualmente a diferença entre igualdade e equidade, né? Igualdade aqui falando de igualdade formal, né? E equidade, né? Trazendo uma ideia de igualdade material, né? Por que material? Uma ideia de igualdade de resultados, certo? Então, enquanto no primeiro desenho ali a gente tem uma pessoa mais alta, uma pessoa média, uma pessoa baixa, os três, cada um recebendo igualmente um caixote para poder ficar em cima e tentar assistir o jogo de beisebol lá no fundo, né, fazendo com que o cara alto consiga ver ainda mais, né, de um ângulo mais alto ainda. Né? O cara médio consegue ver, porque sem a caixa ele não conseguiria, só que o baixinho ali só com uma caixa, não consegue assistir o jogo, né? Fica de cara no muro. Agora, a equidade traz a ideia, né, de tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente na medida da sua desigualdade. Então, ao invés de dar uma caixa para todo mundo e nivelar, ter um tratamento igual para pessoas diferentes, a gente trata diferentemente os diferentes. Então, para o mais alto, a gente não dá caixa nenhuma, porque ele já é alto o suficiente. E para o médio, a gente dá uma caixa, que é só o necessário para ele conseguir enxergar, e a gente dá 2 caixas para o baixinho ali, porque só desse jeito ele consegue enxergar. E assim, o resultado final é o mesmo para os três. Os três conseguem assistir o jogo. Né? Isso seria equidade, um tratamento desigual para compensar as diferenças originais, gerando um resultado igual, equânime, né, no final, fazendo com que todos possam ver o jogo. Eu já vi também uma crítica, não me lembro como é que era em detalhes, mas a galera mais liberal, né, mais crítica, mais de direita talvez também, né, mais crítica a essa ideia de equidade, vem dizer que está todo mundo errado aqui, porque o pessoal não devia estar assistindo o jogo, ele devia ter pagado o ingresso para estar lá na plateia, que eles estão assistindo o jogo sem pagar e que, portanto, isso estaria errado. Mas aí acho que é um desvirtuamento dessa discussão, porque a discussão aqui é sobre esse princípio, né, o contraponto entre igualdade e equidade. De forma complementar a essa noção de essa diferenciação entre igualdade e equidade, peguei uma outra imagem aqui que eu acho que também ajuda a gente a visualizar isso. Né? Na primeira imagem aqui, em cima à esquerda, né, tem o que seria a desigualdade, né? Que são oportunidades desiguais de acesso a bens, serviços, né? Ou honras, postos, né? Seja lá o que for dentro de uma sociedade. Então a primeira criancinha ali de roupa vermelha, a árvore dela, a árvore está inclinada, né? Está mais baixo do lado dela e, sei lá, acaba meio que caindo os frutos ali para ela, enquanto a criança de roupa azul tem menos frutos do seu lado e não cai nenhuma fruta para ela. Isso seria desigualdade. Aí a igualdade seria dar a mesma escada para as duas crianças, fazendo com que a criança ali de roupa vermelha consiga, né, alcançar a árvore e colher os frutos, só que como a árvore está inclinada para o lado dela, a criança de roupa azul, essa mesma escada não é suficiente para ela alcançar, né, a árvore e colher os frutos. E aí entra a ideia de equidade, como a gente viu na imagem anterior, dando então, né, uma escada mais alta para a criança que está na parte onde a árvore é mais alta, está mais distante dela. Para compensar essa diferença da árvore, a gente dá para ela uma escada maior. Então seria o uso, né, de instrumentos que procurem corrigir, né, essas desigualdades. Mas aí, por último, ainda traz uma ideia de justiça, que seria o quê? Mudar o sistema, né? Corrigir o sistema para que o sistema não seja desigual e que a gente não precise dar uma escada maior para uma das crianças, né? No sentido da equidade, porque ao corrigir o sistema, ao corrigir a árvore, deixar a árvore reta, né? As duas crianças teriam acesso aos frutos, né? Com uma escada do mesmo tamanho. Então não precisaria mais tratamento desigual se a gente corrige o sistema. A gente poderia tratar igualmente as pessoas, né? E assim elas conseguirem os resultados que elas almejam. Isso aqui me lembrou muito, pessoal, né? Acho que não sei se vocês estão associando a ideia aqui, mas aqui um dos temas, né, onde essa questão da equidade está mais aparente ultimamente, apesar de que eu estava dando semana passada, mas faltou luz aqui em casa, dando aula no direito, né, no Projeção, onde eu dou aula,
e estava falando sobre princípios fundamentais da Constituição, falei do direito à vida e estava falando do direito à igualdade. Só que faltou luz, eu vou terminar agora quinta-feira de dar aula sobre isso. Eu separei alguns exemplos para falar para o pessoal lá do direito sobre como se aplica o princípio da igualdade. Né? Então, peguei o exemplo da política de cotas, né? Como um dos primeiros casos foi aqui na UNB, né? Separando 20% de cotas para estudantes que venham do ensino público e para pessoas, né, negras e que venham do ensino público. Depois teve também no judiciário várias adoções também para concursos públicos federais. Depois o judiciário adotou isso, o STF para os seus concursos, o Ministério Público, né, vários órgãos aí adotaram essa mesma política de cotas, 20% geralmente, durante 10 anos, né, uma política temporária, que eu acho que traz, né, essa ideia de que dá a escada mais alta, né, para a criança ali que está mais distante, ou implementar essa política de cotas para parcelas da população que tem barreiras, né, que impeçam de acessar, seja universidade, seja cargos públicos, né, não seria o que aqui esse desenho, essa imagem está chamando de justiça, não é justiça, né, mas não seria a solução ideal, né, tratar desigualmente as pessoas. O ideal seria que não houvessem esses obstáculos e que a gente pudesse dar as mesmas condições para as pessoas e não houvesse essa diferenciação. Apesar da importância da política de cotas, né, na correção desses obstáculos, né, eu acho que também é importante, né, o reconhecimento de que essas políticas não são definitivas. Eu também dei exemplo lá para isso do ProUni, né, onde se reserva também vagas, né, na educação superior para estudantes oriundos das escolas públicas, do exemplo da Lei Maria da Penha, para corrigir também diferenças, né, na relação doméstica entre homens e mulheres. E um exemplo bastante interessante também, que o livro de Direito citava sobre uma política afirmativa, uma ação afirmativa, é a ocupação de cargos no STF. Né? Então, deram exemplo que depois de 200 anos do STF, acho que foram 289 ministros indicados para o STF ao longo desse tempo todo, né, da história brasileira. Só no ano 2000 é que a gente teve a indicação da primeira mulher, a ministra Ellen Grace, né, e só no ano de 2003 a gente teve a indicação do primeiro negro, né, para ministro do STF, o ministro Joaquim Barbosa. Né? E, né, gostem ou não gostem, que sejam críticos ou não, o que o Bolsonaro também está querendo fazer aí com o próximo, pelo menos o que ele diz que ele vai fazer, não deixa de ser uma ação afirmativa. Né? Ele também está dizendo, não tem nenhum evangélico no STF, e ele diz que quer botar agora um ministro terrivelmente evangélico no STF. Né? Pode-se também usar a mesma lógica e dizer, olha, por que não existe nenhum evangélico no STF? Será que tem algum obstáculo social que impede eles de chegarem lá? Né? Então, pode-se incluir nessa lista aí poderia-se dizer que o Bolsonaro está fazendo uma política de cotas, né, para evangélicos, né, está separando uma cota para evangélico, né, destacando um perfil que aparentemente não está conseguindo acesso a algum cargo, né, e reservando e dando prioridade a alguém desse perfil. Então, acho que essa imagem aqui nos ajuda a entender essas políticas, seja de cotas raciais, seja ProUni, né, política para oriundos de escolas públicas, né, seja para questões de gênero, né, entre homens e mulheres, seja para ocupação de cargos no STF, né, incluindo mulheres, negros ou até mesmo evangélicos, né, a ideia de que essas ações afirmativas, essas correções dessas desigualdades, esses obstáculos, né, essa igualdade material, essa equidade, né, também é vista por alguns como algo temporário, provisório e não ideal. Né? O ideal seria que o sistema, né, o mundo, oferecesse oportunidades iguais para as pessoas e que a gente não precisasse dessas políticas de compensação. Mas, como a gente vive num mundo desigual, onde existem, de fato, esses obstáculos e essas dificuldades de acesso, né, existe a possibilidade, então, de ser necessária o uso dessas ferramentas de compensação. Um dos autores, pessoal, que a gente vai começar a trabalhar na aula de hoje, vamos aprofundar na próxima aula, o italiano é Norberto Bobbio, bastante famoso para o pessoal da ciência política, no seu livro Direita e Esquerda, que a gente vai aprofundar na aula que vem, ele trata especificamente dessa noção de igualdade. E ele fala o seguinte, olha,
para falar sobre igualdade, né? É muito bonito falar de igualdade, é um conceito meio vago, muito abstrato. Então, para a gente poder falar sério sobre igualdade, a gente tem que estabelecer alguns critérios, alguns elementos, e explicar assim. Quando a gente fala sobre igualdade, a gente está falando igualdade entre quem? Né? É igualdade entre todo mundo? É entre um grupo, né, de pessoas, algumas pessoas, poucas pessoas? Né? Estamos falando só de brasileiros, estamos falando do mundo todo, né? Os gregos lá na antiguidade tratavam igualmente os cidadãos, né? Os homens ricos, né, com posses, livres, né, adultos, né? Eles eram iguais, eles eram considerados cidadãos e podiam participar das discussões na ágora lá, né? Faziam parte da democracia ateniense. Agora, pobres, escravos, mulheres, crianças, estrangeiros, não. Né? Não faziam parte, não eram considerados iguais. Então, quando a gente fala de igualdade, né, a gente tem que definir quem que a gente está incluindo nessa igualdade. É todo mundo, todo mundo, todo mundo, né? Ou são alguns? Né? Além de definir quem que a gente está falando, que a gente quer fazer essa distribuição igualitária, né, a gente tem que falar igualdade com relação ao quê? O que a gente quer distribuir entre as pessoas? É renda? É dinheiro? Né? É cargos públicos? É vagas na universidade pública? Né? É status? É poder? Né? O que é que a gente está querendo distribuir e que quer que seja igualmente distribuído entre quem? Né? Então já temos que responder duas perguntas. E por último, diz, a gente tem que estabelecer também com base em qual critério que essa igualdade vai ser buscada. É com base na necessidade, lembra que a gente falou lá sobre justiça? Né? É dar para quem mais precisa, então usando o critério da necessidade. É dar para quem mais tem, é premiar, né, quem tem mais mérito. Né? É com base no esforço da pessoa, né? É com base no cargo que a pessoa ocupa. Né? Qual é o critério que a gente vai usar para distribuir, seja lá o que for, entre quais pessoas? Então o Bob vai nos dizer que a gente precisa responder essas três perguntas para poder falar seriamente sobre igualdade e não ficar numa discussão abstrata sobre defender igualdade, né? Como se fosse algo bom em si mesmo. Né? Ele vai nos trazer, com base nessa discussão, que toda doutrina, né, toda teoria tem algo de igualitária, né? Defende, em algum nível, igualdade, né? Um aspecto de igualdade. Não existe doutrina nenhuma, nenhum autor que não traga algum elemento de igualdade, que não vai considerar e vai dizer, olha, algumas pessoas fazem parte desse grupo, são iguais, né? Não precisam ser todos, mas é um grupo. Né? Nenhuma doutrina trata todo mundo como sendo totalmente diferente, sem nada de igual. Né? E mesmo se fizesse isso, né, estaria tratando todos como igualmente diferentes. Né? Então, em algum nível, qualquer tese, qualquer doutrina, qualquer teoria vai reconhecer que existe algum elemento de igualdade. Agora, não necessariamente, né, uma doutrina que vai ter algo de igualitária, que vai trazer algum elemento de igualdade entre os seus elementos, né? Não necessariamente ela vai ser igualitarista, né? Que tem a ver com o igualitarismo que o Bob fala. O que é o igualitarismo para o Bob? É tratar todo mundo igual com relação a tudo. E aí não tem o terceiro elemento, aquele do critério, porque não existe critério. É dar tudo para todo mundo igualmente. Né? Então todo mundo tem que ter direito de ter um iPhone de última geração, e que por sinal agora vai ficar sem carregador, né? Se ficar com o iPhone de última geração. Todo mundo tem direito de jogar na seleção brasileira. Todo mundo tem direito de ser ator da novela da Globo. Todo mundo, né, tem direito de ser bilionário. Né? Todo mundo tem direito de ter uma mansão na beira do lago. Né? Isso seria o igualitarismo. Todo mundo, sem exceção, ter direito a tudo igualmente, sem exceção. Por isso não é necessário nenhum critério, porque é distribuir tudo igualmente para todo mundo. Ele diz que isso ninguém defende na prática. Né? Isso aí não existe na prática, essa defesa do igualitarismo. Né? Acaba-se o quê, então? Que nenhuma doutrina é totalmente, não é igualitarista, né? Não segue o igualitarismo, de dividir tudo para todo mundo, e nenhuma doutrina, né, trata todo mundo como diferente. Então, toda doutrina, né, tem algo de igualitária. Então, algumas são mais igualitárias, outras são menos igualitárias. Ele vai dizer, então, né, como a gente viu lá no começo, nas perguntas que eu coloquei para vocês, que as pessoas são tão iguais, né, compartilham características iguais, né, assim como compartilham diferenças. Né? Todo mundo nasce, todo mundo vive, todo mundo morre, porém cada um nasce de um jeito, vive de um jeito e morre de um jeito. Então,
a mesma coisa, né, as mesmas características que podem igualar as pessoas, também, dependendo da perspectiva que a gente adotar para analisar essas características, podem servir para diferenciar as pessoas. E aí é que o Bobbio vai explicar de onde vem a diferença entre igualitários e o que ele chama de inigualitários, né? Pessoas que defendem a igualdade, pessoas que defendem a diferença, ou a desigualdade, né? Os igualitários, né, que ele depois vai explicar, a gente vai ver melhor na próxima aula, que seriam, né, as pessoas de esquerda, né? Os igualitários são pessoas que dão mais importância para semelhanças, se apegam mais nas características iguais, vão focar mais no fato de que todos nós nascemos, que todos nós vivemos de algum jeito e que todos nós vamos morrer. Já os inigualitários, que focam nas desigualdades, nas diferenças, que teriam mais a ver com as pessoas de direita, vão dar mais importância para as diferenças. Vão dizer, tudo bem, a gente nasce, vive e morre igual, porém, cada um nasce, vive e morre de um jeito. E essas diferenças são importantes para a gente organizar a nossa sociedade, né? Os de esquerda, né, os igualitários, vão organizar a sociedade com base em que somos todos iguais, né, ou que principalmente somos iguais. As características mais importantes para organizar a nossa sociedade são as nossas semelhanças, e o pessoal de direita vai dizer, não, para a gente se organizar e montar uma sociedade justa, a gente precisa analisar as nossas diferenças, não as nossas semelhanças, né? E isso vai fazer diferenças importantes, né? Dependendo da perspectiva que a gente adotar. O Bobbio também cita dois autores como sendo exemplos dessas duas características, dessas duas perspectivas, né? E ele vai dizer que deixa eu voltar aqui, os igualitários, né, geralmente trazem essa ideia de que as semelhanças são importantes, porque eles se apegam na seguinte ideia, que as pessoas nascem iguais, né, e que são a vida em sociedade é que diferencia as pessoas. Todos nascemos iguais, né, pelados, né, de uma mãe, da união de um espermatozoide com um óvulo, né, de um parto natural de cesárea, mas nascemos ali iguais, né? Todos queremos viver, queremos ser felizes, temos medo da morte, né, queremos ter prazer na vida, né, e por isso devemos ter direitos iguais, oportunidades iguais, para poder realizar essa vida e viver essa vida da melhor maneira possível, né? E a sociedade, né, cria as diferenças entre esses indivíduos, que são essas diferenças que a gente tem que lutar contra, certo? Isso é que vão dizer, né, o pessoal mais de esquerda, o que o Bobbio chama dos igualitários. Já os inigualitários, conforme o Bobbio chama, mais relacionados às pessoas de direita, né, vão dizer o seguinte, não, a gente nasce todo mundo diferente, cada um nasce num lugar, cada um nasce de um jeito, cada um nasce com peso, com uma altura, de uma mãe diferente, numa hora diferente, somos todos diferentes. E alguns elementos da nossa sociedade tentam nos igualar, tentam dizer que somos todos iguais. E essa tentativa de igualdade é prejudicial, né? A gente deve combater essa tentativa social de igualar as pessoas e valorizar as diferenças e recompensar pessoas diferentes de formas diferentes, tá? Então, o que acontece? Alguns autores vão trabalhar contra, né, combatendo e enfatizando sua análise nas desigualdades sociais. E quem é o melhor exemplo para isso? Né? O Rousseau, né? No seu livro Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, um dos seus livros mais famosos, né, o Rousseau vai dizer que a desigualdade entre as pessoas, entre os homens, né, entre ricos e pobres, entre governantes e governados, né, é a primeira fonte de todos os problemas dentro de uma sociedade, né, e que a origem inicial de todas essas diferenças, essas desigualdades, né, seria essa diferenciação, né, e teria como consequência a exploração de umas pessoas sobre as outras e a escravidão, né. Como existem pessoas diferentes, desiguais, né, a sociedade coloca as pessoas em situações diferentes, né, aquelas pessoas mais abastadas, com mais renda, com mais dinheiro, mais benefícios, com mais poder, com mais privilégios, acabam explorando ou escravizando aquelas pessoas menos privilegiadas dentro da sociedade. E, como ele coloca, né, o primeiro contrato social, né, o proposto lá pelo Hobbes, pelo Locke, acaba privilegiando isso, aquele contrato social, aquela sociedade que só garante as liberdades individuais, né, a propriedade privada, o direito à liberdade, à vida e à propriedade, a vida, a liberdade e a propriedade, isso só garante que os ricos tenham a proteção sobre as suas posses e que os pobres percam o direito de se rebelar, né, e se revoltarem contra essas desigualdades. Uma das
das citações que o Rousseau coloca aqui sobre isso, ele coloca a origem dessa desigualdade na criação da propriedade privada. Então vejo aqui como é que ele traz isso. Ó. Ele diz que o verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer, isto é meu, e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-lo. Quantos crimes, guerras, assassínios, misérias e horrores não pouparia o gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou enchendo o fosso, né, o fosso como se fosse cavasse uma vala para separar a propriedade, né, que a pessoa estava dizendo que é dela, tivesse gritado aos seus semelhantes, defendei-vos de ouvir esse impostor, estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e que a terra não pertence a ninguém. Então, o Rousseau está trazendo aqui a ideia de que o estabelecimento da propriedade privada teria sido a origem, né, inicial de toda a desigualdade na sociedade. Né? Quando uma pessoa diz essa terra é minha, essa posse é minha, esse bem é meu, né, e não dos outros, começa a se estabelecer a desigualdade entre os homens. Né? E que todos os frutos, tudo que está na terra, na verdade, é propriedade de todo mundo, são coisas naturais da natureza, e ninguém deveria reivindicar posse, propriedade, né, sobre nada no mundo. Então, lembrando, né, que o Rousseau traz a ideia lá do seu estado de natureza, onde tem o mito do bom selvagem, que a pessoa nasce livre, tudo é maravilhoso lá no estado de natureza, as pessoas se respeitam, são justas, né? E aí ele vai criticar o primeiro contrato social, defender o segundo contrato social, que é caracterizado pela participação de todos na criação de leis, né, que ele chama de vontade geral, e que ele vai dizer que não há liberdade sem igualdade. Então, é necessário que haja igualdade entre todos nesse processo de criação de leis, né, para que efetivamente todos sejam livres, certo? Então, a igualdade seria um requisito da igualdade. A igualdade seria um requisito da liberdade para o Rousseau. Então, qual é a essência da lógica do Rousseau aqui? Né? É que as pessoas nascem iguais, são naturalmente iguais, e que a sociedade é que diferencia as pessoas, né, principalmente com base na propriedade privada, certo? Então, o que deve ser combatido, o que deve ser corrigido? As desigualdades sociais, certo? Porque, naturalmente, as pessoas nascem iguais. Só que o seu oposto, né, o autor que talvez sirva de melhor exemplo para contrapor essa teoria do Rousseau, é o Nietzsche, né, que vai trazer o enfoque, né, como os inigualitários lá que o Bobbio cita, né, nas desigualdades naturais. O Nietzsche vai dizer que não, que as pessoas são diferentes, nascem diferentes, né, e que essa busca pela igualdade seria uma forma de vingança, de ressentimento dos mais fracos contra os mais fortes. Né? Então essa noção, o valor do igualitarismo, né, estaria mais próximo da injustiça do que da justiça. Né? Buscar a igualdade entre as pessoas geraria muito mais injustiça, né? Porque trataria de forma igual pessoas diferentes, né? Trataria fortes e fracos da mesma maneira, privilegiando os mais fracos. Né? Então, seria uma ideia injusta, né? Ou mais próximo da injustiça do que da justiça, que é o que, teoricamente, o igualitarismo se propõe. Né? Isso seria, então, uma forma de subversão da justiça, um mau uso da justiça, e ele coloca a culpa dessa subversão da justiça no cristianismo. Lembram lá? Eu expliquei para vocês do que foi a ideia que o cristianismo veio trazer sobre igualdade. O Nietzsche vai dizer que essa coisa de compaixão, de amor ao próximo, que isso é uma baboseira que o cristianismo trouxe, né, que isso estraga qualquer sociedade, desvirtua, subverte a noção de justiça, privilegia os mais fracos, né, em detrimento dos mais fortes. Né, e que defendendo essa ideia, então, de igualdade entre todos, de que todos são filhos de Deus, né, e devem se amar igualmente, serem protegidos, né, o cristianismo está ignorando, né, deixando de lado, acabando, então, com as diferenças individuais. E essas diferenças individuais, que para o Nietzsche são naturais, porque para ele as pessoas nascem diferentes, isso é algo bom. É bom que as pessoas nasçam diferentes. É bom que existam fortes e fracos, que exista essa relação de exploração, que os fortes possam explorar os mais fracos. Ele elogia a sociedade grega,
que dizia, olha, tem escravos que vão servir lá os reis filósofos para que eles possam, né, pensar da melhor maneira possível, viver no ócio sem ter que trabalhar, servidos pelos escravos, para que possam refletir, né, sobre a sociedade ideal, né, e esses que nasceram com a faculdade racional devem poder exercitar essa faculdade da melhor maneira possível, sem ter que perder tempo trabalhando. Deixa isso para quem não sabe pensar direito, para os pobres, para os fracos, para os escravos. Né? O Nietzsche entende que isso é bom, que as pessoas sejam diferentes, naturalmente diferentes, e que, portanto, devam ser tratadas de formas diferentes. E, portanto, a tentativa da sociedade de igualar essas diferenças naturais é que seria o problema. Então, o Nietzsche ataca, né, vai tentar lutar contra esse esforço da sociedade em igualar as pessoas de forma artificial, porque, naturalmente, elas são desiguais. Então vejam que Rousseau é uma coisa, as pessoas nascem iguais e a sociedade as diferencia, e essa diferenciação da sociedade é um problema, porque o bom é serem iguais. O Nietzsche vai dizer exatamente o oposto, vai dizer as pessoas nascem diferentes, e isso é bom, a sociedade e o cristianismo, né, e a justiça, o Estado tentam igualar essas pessoas, os valores morais, né, tentam igualar essas pessoas, e essa tentativa de igualar as pessoas é algo ruim, né, que desvirtua a sociedade. E por último, pessoal, eu quero trazer para vocês aqui algumas reflexões sobre que tem a ver aqui ali com aquela nossa noção sobre igualdade formal e igualdade material. Às vezes é meio nebulosa essa classificação, essa diferenciação. Vou tentar explicar para vocês aí onde que eu acho que essa confusão se apresenta. Existe também, então, a diferença da noção de igualdade de oportunidades e igualdades de resultados, tá, pessoal? Que a gente pode classificar aqui? Eu traria da seguinte maneira: a gente falou lá, né, que com a Revolução Francesa, depois do Antigo Regime, a gente começa a desenvolver a noção de igualdade formal, da lei ser a mesma para todos. Todos são iguais perante a lei. Né? Isso seria igualdade formal. A lei tratar todos da mesma maneira, ser a mesma lei para todos. Beleza? Igualdade formal é isso. Né? Aí a gente viu que se descobriu lá, com o exemplo lá do subir na árvore, lá do macaco, do peixe, né, que essa igualdade formal não é suficiente para acabar com as desigualdades na sociedade. Então, que a gente precisa de outras ferramentas de igualdade, né, ou de combate às desigualdades. Né? E quais seriam elas? Teriam duas, né, dentro da tentativa de igualdade material. Né? Seria a igualdade material de oportunidades, né? Ou seja, não adianta estar na lei, sei lá, que todo mundo tem direito, né, ao trabalho, né? Se a gente sabe que, sei lá, que os negros ou as mulheres, né, são menos contratados ou recebem menores salários. Não adianta, então, a lei dizer que todos têm direito ao trabalho, se na prática as pessoas não têm a mesma oportunidade de trabalho. Né? Não são contratadas da mesma forma. Então, se deveria buscar também igualdade de oportunidades. E, por outro lado, a gente pode também defender uma igualdade material de resultados. Né? Dizer, não adianta só contratar o negro ou a mulher e pagar menos para eles. No final, o cara tem que ter a mesma chance lá de receber mesmos salários, de ser promovido. Né? Tem que não é nem chance, né? Tem que efetivamente a sociedade ter isso. Ter tantos negros, tantas mulheres, e, sei lá, se a gente pegou aqui evangélicos e pobres, né, estudantes de escola pública, né, tem que ter uma divisão igual, né, no mercado de trabalho, nos altos cargos, no parlamento, né, em todas as esferas da nossa sociedade. Os resultados práticos têm que ser também iguais, certo? E aí eu trouxe aqui algumas charges, aqui, alguns exemplos que tentam explicar isso, trazendo a noção que eu falei para vocês que a gente ia conversar um pouco sobre isso, sobre meritocracia, pessoal. Né? Então aqui um exemplo, né, de que duas pessoas estudando, né, numa faculdade, algum curso superior, enquanto um cara está ali na esquerda com os pais pagando a faculdade, com computador, um monte de livros, pizza, bebida ali do lado, né, uma outra pessoa está lá tendo que trabalhar, lavando pratos e estudando ao mesmo tempo, enquanto trabalha, lê, né, e também tendo que pagar os estudos, né, sozinho, com base nesse trabalho, acumulando dívidas, né, de como é diferente. Né? Se a gente pega a questão do resultado, vamos pegar a nota no vestibular, né, para saber se essas duas pessoas vão passar, ou a nota no final do curso, quem é que se forma nesse curso com a melhor nota, né? Como é diferente as condições, né, as oportunidades que cada um
está tendo nessa vida. Pode ser a igualdade formal deve existir, todos têm direito ao trabalho, ao estudo, né? Se forem prestar um vestibular, o critério de análise, de correção da prova vai ser a mesma, né? Vai ser um gabarito único para os dois, não vai ter diferença entre os dois formalmente falando. Porém, as oportunidades que eles têm, né, de terem tempo e condições para estudar são diferentes, né? E isso deve, né, de acordo com alguns autores, ser levado em conta nessa análise sobre mérito, né, sobre quem tem mais mérito para alcançar os objetivos e os resultados, certo? E, por último, aqui também, dentro dos nossos slides, eu peguei uma outra charge que tenta demonstrar isso. Tem um cara, um homem branco ali de terno, né, uma pista de corrida ao lado de uma mulher negra, né, onde o cara tem dois obstáculozinhos ali, bem baixinhos, bem meia boca, e a mulher tem ali um campo minado, arame farpado, jacaré, muro, lanças, né, no seu caminho, um peso amarrado na perna dela, né, e o cara ainda perguntando, qual é o problema, cara? A distância que a gente tem que percorrer é a mesma, mas que as oportunidades da mulher são outras, né, são mais difíceis, a mulher tem menos oportunidade de chegar, mesmo que a distância seja a mesma. Né? E aí, como que a gente discute meritocracia aqui nesse espaço? Né? Isso que eu falei para vocês já em outras aulas, né, que eu acho que o conceito de meritocracia ele tem alguns problemas, né, do jeito que as pessoas usam hoje em dia. Porque se fala de meritocracia, na minha perspectiva, eu acho que as pessoas confundem ao falar de meritocracia. Na verdade, elas falam de uma coisa, não sei, que eu poderia chamar de resultadocracia, né? Porque vão pegar, o que é meritocracia? O cara lá no vestibular que conseguiu a melhor nota. Né? Então, o cara que conseguiu a melhor nota deve entrar no vestibular. Não interessa se o cara estudou em escola pública, né? Se o cara é de um grupo que não acredita muito que tem chance, talvez o cara nem tente fazer vestibular, não. Se o cara conseguiu a melhor nota, ele tem mérito, ele merece estar lá. Né? O cara que foi melhor na entrevista de emprego, que tem mais um currículo melhor, é porque ele tem um mérito melhor. Se ele estudou nas melhores escolas, nas melhores faculdades, é porque ele tem mérito. Eu não vejo nenhuma análise de mérito em nenhum desses exemplos que eu estou dando. Eu vejo exemplos, né, análise de resultado. Quem tirou a melhor nota, né, quem conseguiu construir o melhor currículo, né, quem se deu melhor, quem se saiu melhor na entrevista de emprego. Isso não fala nada sobre mérito, fala sobre resultado. Mérito tem a ver com o caminho que a pessoa percorreu. Mérito tem a ver com o esforço que a pessoa fez, né, a distância, né, de onde foi o ponto de largada da pessoa para chegar lá. Uma pessoa que, sei lá, estudou escola particular, fez cursinho, teve todos os livros, né, teve professor particular, viajou com os pais, frequentou museus e não sei o que, teve todas as condições, não precisou trabalhar, né, teve toda a condição, o cara vai lá, tira, sei lá, 8 no vestibular. Né? Aí chega uma outra pessoa que estudou em escola pública, de qualidade baixa, né, teve que trabalhar ao mesmo tempo, os pais não tiveram condições de comprar livros e viajar e levar em museus e coisas assim para poder construir uma base mais sólida de educação. Né? Essa pessoa teve que ralar muito mais, ela percorreu um caminho muito mais longo. Então, se eu for falar de meritocracia, eu deveria falar sobre mérito, deveria falar sobre esforço, ou seja, sobre a distância percorrida entre cada pessoa, quantos obstáculos cada pessoa percorreu. Então, nesse caso aqui, se os dois chegam ao mesmo tempo na linha de chegada, não foi empate. A mulher ganhou com base na meritocracia, com base no mérito dela, no esforço dela, certo? Essa eu acho que deveria ser a análise meritocrática, que muitos defendem como análise só de resultado, só de consequência final, sem analisar efetivamente o mérito ou o esforço. Mas eu queria levar a reflexão de vocês um passo além, como eu disse, que isso, né, estou indo muito para o lado de esquerda, aqui parece que estou defendendo, né, fazendo crítica à direita, defendendo a esquerda, mas hoje é a aula de eu fazer o contrário. Então eu queria propor para vocês a seguinte reflexão. Se a gente tirasse todos os obstáculos das duas pistas aqui, livre, deixasse os dois caminhos livres, tá? E no final, o homem branco ganhasse a corrida. Aí então ele tem mais mérito, aí então a justiça é ele ganhar o prêmio e acabou? Será que é justo então ele ganhar o prêmio, ou a recompensa, ocupar o cargo, a vaga na universidade, seja lá o que for, porque ele chegou primeiro? Se a gente tirar todos os obstáculos dessa pista aqui, e o homem e a mulher puderem correr sem nenhum obstáculo, sem nada que os impeça de chegar, e a distância for a mesma, o ponto de partida for o mesmo, quem é que vai ganhar a corrida? Aquele que for mais rápido.
né? E o que faz o homem branco ser mais rápido? Não sei, sorte, o cara nasceu um porte mais atlético do que a mulher? Talvez, né? Necessariamente quer dizer que ele treinou mais e ganhou? Não, não tem lá os africanos, lá nigerianos, não sei, que os caras ganham todas as maratonas. Até vi um vídeo esses dias de biologia explicando que tem uma questão genética ligada a isso, né? Um grupo que os caras, né, ficaram muito altos, né? Um grupo, um povo africano lá, que ficou muito alto geneticamente, característica de ser muito alto, muito magro e muito rápido, muito veloz, né? Então pode ter um homem branco, né, com vida boa, que passe todos os dias treinando que nem um doido, não faça mais nada da vida, só treine, só se prepare, gaste, se esforce, sue muito para treinar e se desenvolver na corrida de maratona. Aí chega o africano lá, que tem a genética para isso, não treina muito, porque o cara já tem a genética e ganha a corrida. Isso quer dizer que o africano ganhou por mérito? Né? Não necessariamente, pessoal, né? E outra coisa também, né? Como é que a gente corrige esse problema aqui dos obstáculos, né, dessa corrida? Será que o mais justo seria colocar também os mesmos obstáculos para o homem branco ali de terno? É botar um peso nele, é botar também todas as dificuldades que tem e dizer para eles agora corram, né? E aí, se mesmo assim ele, né, como eu disse, se tirar todos os obstáculos, ele ganhar a corrida porque ele é naturalmente mais rápido, aí então o justo seria a gente colocar obstáculos para ele até que o resultado no final fosse o mesmo, como diz a igualdade de resultados. A gente deve se esforçar para fazer com que os dois cheguem juntos na linha de chegada. Será que esse é o objetivo, né, da nossa análise aqui, da nossa busca pelo mais justo? Isso não acaba com a lógica da corrida? Então, para que correr? Se a gente só vai tentar dar um jeito de fazer com que os dois cheguem lá no final. Será que isso também é o melhor estímulo para a sociedade? Será que as pessoas não vão desistir de treinar na corrida se a nossa sociedade se organizar de um jeito de fazer que o resultado seja sempre o mesmo? Antes de terminar, eu quero voltar lá para o Miro, pessoal, para fazer uns últimos comentários com vocês. Deixa eu só sair daqui. E voltar para a nossa apresentação. Já estamos terminando, tá, pessoal? Mas tem uma última coisa. Eu queria só perguntar para vocês, quem ainda está aí comigo, né? Quem de vocês é filho ou filha único ou única, né? Ou o filho mais velho, né? Na verdade, o primogênito, ou a primogênita, não sei como é que é o feminino. Ou quem de vocês tem irmão ou irmãos, né? Mais de um, ou irmãs mais velhos? Deixa eu ver o que estão perguntando aqui. Filha única, Minicum? Maravilha. Tu respondeu aqui, Minicum? Beleza. 6-7. Eu já vi que isso na UNB não funciona. Por que eu estou fazendo essa pergunta, pessoal? Eu estou copiando isso da aula do professor Sandel, lá da Universidade de Harvard. Tá? Não sei se isso tem alguma questão diferente aqui. Eu já tinha feito uma vez, numa outra turma, numa aula presencial, essa pergunta. Mas em Harvard, lá, não sei se é porque Harvard, sei lá, uma escola de um nível muito mais alto, né, do que a UNB, não sei se é isso, se isso explica, se isso realmente existe, essa diferença, né? Eles dizem, quando ele faz essa pergunta lá em Harvard, 80% das pessoas, né, são filho único ou filho mais velho, então é o primogênito ou a primogênita, né, dentro de Harvard, daria 80%, né, a mais. E aí tem um estudo que diz que a questão do esforço está relacionado, o quanto que a pessoa se esforça na vida para estudar, para trabalhar, né, se dedica para as atividades, tem a ver com a ordem do nascimento. Que pessoas, o primeiro filho de um casal, né, seja ele filho único ou depois tendo irmãos, ele vai ter uma chance maior de se esforçar mais, né, do que o segundo, terceiro, quarto filho, né, que daí não teria uma predisposição tão grande a fazer o esforço. Não sei por que a gente não confirma esse estudo, né? Mas já lá, pelo menos nas aulas do professor Sandel, parece que em Harvard lá isso se confirma de que lá tem mais filhos únicos ou filhos mais velhos, e ele usa isso para dizer então que mesmo o esforço, né, para chegar numa universidade, né, estaria relacionado não com o esforço da pessoa, não com a iniciativa individual da pessoa, mas sim com a estrutura, com o lugar que ela ocupa dentro da família, e que isso influenciaria as pessoas com base nessa característica. Harvard é privada, mesmo com todas as bolsas,
dão praticamente só entre quem tem dinheiro ou famílias. Pode ser também, então, verdade. Talvez a questão das famílias terem mais grana, né, para pagar, é caríssimo para estudar lá. Então, talvez tenha essa questão de famílias com menos filhos têm mais grana para botar um filho em Harvard, é verdade. Tá? Mas a tentativa aqui é explicar, né, por mais que não tenha corroborado aí esses estudos, né, de que existem outros elementos, né, que fazem as pessoas se dedicarem e poderem exercer esses seus esforços individuais, né? Certamente, né, por mais que uma pessoa seja esforçada individualmente, tenha iniciativa do esforço, se dedique, né, ao trabalho, aos estudos, né, se uma pessoa nasce numa família disfuncional, né, que tem um pai que bate na mãe ou agrida o filho, né, que tem que enfrentar outros problemas dentro da família ou na comunidade onde vive, né, naturalmente fica muito mais difícil da pessoa, né, conseguir colocar em prática esse seu esforço, né, essa sua tentativa. Existem desestímulos, né, estruturais que ajudam essa pessoa a não efetivamente colocar em prática, né, esse possível esforço, né? Mas por que isso? Para questionar, inclusive, então, né, se o homem branco lá chegasse na frente da mulher negra na corrida sem nenhum obstáculo, né? Será que isso, mesmo que tenha sido por esforço, porque ele treinou mais do que a mulher, né? Será que isso quer dizer que ele tem mérito, mais mérito, né, e merece um prêmio maior? Ou será que até a característica do esforço não pode estar vinculada à estrutura, características não da própria pessoa, mas sim do seu meio ambiente, né, do ambiente à sua volta? E para terminar, pessoal, eu fiz umas colagens aqui, tá? Tá meio mal feito aqui, porque eu também não sou muito bom da edição de imagens aqui. Claro que vez que outra aparecem outliers que quebram os padrões dos gênios super talentosos, é verdade. Sempre tem exceção, né? Mas não se deve se basear nisso. Agora, eu queria perguntar para vocês, imaginem um país assim, tá? Ali no fundo está o mapa dos Estados Unidos, mas esqueçam os Estados Unidos por enquanto, eu só deixei isso aí porque eu não queria montar o gráfico, esse gráfico estava muito bem desenhadinho, bem bonitinho, e eu queria perguntar para vocês, imaginem um país assim, tá? Tem 100 pessoas ali embaixo, tá? Distribuídas, e uma pilha de dinheiro, cada barrinha verde ali é como se fosse, sei lá, tantos dólares ou tantos reais, sei lá, que as pessoas têm, e vejam que a renda, a grana, né, tá igualmente distribuída num país. Todo mundo tem exatamente a mesma renda ou o mesmo patrimônio nesse país, tá? Esse é o país A. E no país B, as pessoas não têm a mesma renda, não têm o mesmo patrimônio, né? Alguns têm menos, outros têm mais. Porém, vejam, se eu voltar aqui, todo mundo tem mais. Mesmo o mais pobre, no país B, tem mais dinheiro, tem mais renda do que ele tinha no país A. Só que no país B existe desigualdade. Existem pessoas que têm mais e pessoas que têm menos. E aí eu queria perguntar para vocês, nessas duas situações, tá? No país A, onde todo mundo tem a mesma coisa, e no país B, onde existe desigualdade de renda ou de patrimônio, porém todos têm mais do que no país A, em qual desses países vocês gostariam de morar, de viver? No país A ou no país B? Dois a 1, 3 a 2. Deixa eu esperar só mais gente responder aqui. Eu vou partir do pressuposto de que quem respondeu o país B, eu meio que sei o porquê, tá? Deixa eu ver, me confundi, qual é qual? O país A é que todo mundo é igual, e o país B, todo mundo tem a mesma grana, e no país B existe diferença, porém todos têm mais do que no país A. Tá? Eu vou partir do pressuposto de quem colocou o país B, para mim, não tem muito mistério, imagino que seja porque todo mundo vai ter mais, né? Então vai ter mais renda, vai ter mais conforto, vai ter mais comida, vai ter mais lazer, vai ter mais educação, vai ter mais acesso a tudo, porque tem mais dinheiro, tem mais patrimônio, né? Tem mais renda. Então, caso alguém tenha escolhido o país B por alguma outra razão, depois me explica por quê. Mas eu queria perguntar para quem respondeu o país A. Por que prefere ter menos do que no país B? Em troca da igualdade, imagino que seja, né? Ou tem alguma outra questão? Tem alguém que se arrisca a falar?
Estão me ouvindo? Tô ouvindo. O que vem na minha cabeça é de que, mesmo que a renda de um país for maior, a desigualdade de renda que existe dentro dele faz com que o acesso aos serviços não se dê da mesma forma. A qualidade do serviço que as pessoas possuam se dê da mesma forma. E aí, no meu pensamento, no país A, em que você parte de uma situação de igualdade, o acesso aos serviços se dão da mesma forma. Mais ou menos do que você... Quando o senhor estava apresentando para a gente o exemplo da corrida, eu achei um comentário interessante que o senhor fez, por que correr, então? Aí é mais ou menos para isso. Claro que varia muito de qual questão que você está tratando, mas, por exemplo, o acesso à universidade. As pessoas não deviam ter que correr e se superar grandes obstáculos para ter acesso a um ensino superior de qualidade. O ensino superior de qualidade devia ser uma garantia universal. A educação devia ser uma garantia universal, né? Saúde, por exemplo, deveria ser uma garantia universal. Eu acho que é próximo daquilo que o senhor estava apresentando para a gente com relação ao Rousseau, de eu entender que a desigualdade, independente da forma como ela se apresenta, ela é a razão dos males da sociedade. É um pensamento parecido com isso. Perfeito. Então, tu partiu do pressuposto de que mesmo tendo mais grana, todo mundo tendo mais dinheiro do que no país A, no país B, essa desigualdade geraria uma dificuldade, algum obstáculo de acesso a serviços ou benefícios, porque quem tem mais teria mais acesso do que quem tem menos, é isso? Sim, eu entendo que a gente está sempre partindo de exemplos hipotéticos, mas a gente sempre acaba puxando do que a gente presencia na realidade, né? Mesmo quando a gente tenta imaginar esses exemplos hipotéticos. E o que a gente vê na realidade é isso, que a desigualdade, ela cria males, independente do nível de desigualdade. Você vai em países com uma qualidade de vida bem maior, por exemplo, Estados Unidos ou Canadá, ou até países europeus de primeiro mundo, de bem-estar social, você vai ver lá prejuízos que são criados por causa da desigualdade social, de violência. Vão existir esses prejuízos. Onde existe a desigualdade, existem esses males. Perfeito. Mais alguém quer fazer algum comentário? Já estamos estourando nosso tempo, mas já é a última coisa, tá? Já é a última análise que a gente tem para fazer. Bom, pessoal, eu particularmente, quando eu penso o seguinte, parto da ideia, né, pelo menos na ideia do exemplo aqui, como o colega disse, é fictício, aqui não equivale a uma realidade, mas de que tendo mais, quem tem mais, não teria obstáculo, tá? Então, todo mundo, teoricamente, na minha leitura aqui do exemplo, teria acesso, né, a tudo, né? O cara lá, o mais pobre, né, que tinha, sei lá, 10, ele passa a ter 12, 13, né? O que permite que ele tenha mais do que ele tinha antes. Não vai ter alguém que vai ter mais do que ele, diferente do país A, que todo mundo tinha exatamente a mesma coisa, e, portanto, mesmo mais pobre sai ganhando. Ele passa a ter acesso a mais benefícios, a mais serviços, mais produtos, seja lá mais o que for. Tá? Então, eu realmente, na minha análise primeira, pelo menos, eu não tinha realmente levado em consideração essa ideia do colega, que faz sentido que talvez essa diferença gere obstáculos. Tá? Então, num primeiro momento, eu colocaria junto com a maioria aqui que colocou 10, tá? E diria que eu prefiro o país B, porque mesmo o mais pobre sai ganhando, tem mais. Só tem uma razão que me faria não votar no país B. Seria se aquela desigualdade que existe entre o mais pobre e o mais rico, como o Clark Kent colocou aqui, gerasse problemas sociais, né? Gerasse violência, gerasse, sei lá, frustrações, né? Pessoas que insatisfeitas na sua vida porque não tem alguma coisa, vendo o cara que tem mais, aí fiquem, sei lá, triste, insatisfeito, né? Porque não consegue ter o que quem mais tem. Né? Se essa desigualdade gerasse um problema social muito grande, né, eu também diria, gerasse violência, sei lá, qualquer outra questão dessa, criminalidade, ódio, ressentimento, né? Aí eu concordo que, né, eu seria contra e procuraria, né, um país com mais igualdade. Eu depois vou passar para vocês o link de um vídeo, não sei se vocês já conhecem, é um vídeo já meio antigo até, que fala sobre a desigualdade
de riqueza nos Estados Unidos. Eu achei uma pesquisa muito interessante, não sei que ano que isso foi feito, mas já deve ter aí quase uns 10 anos isso, porque eu já conheço há algum tempo, tá? E aí fizeram essa pesquisa e perguntaram nos Estados Unidos, né, o que os americanos achavam, americanos, né, democratas, republicanos, né, os dois lados, né, o que eles achavam que seria a distribuição ideal de riqueza nos Estados Unidos. E aí o que eles responderam seria uma distribuição mais ou menos assim. Vejam lá que mesmo o mais pobre, não sei se vocês veem aqui meu cursor, né, mesmo o mais pobre tem aqui 1, 2, 3, umas 5 barrinhas aqui, né, de dinheiro, né, e está acima da linha de pobreza, que essa linha aqui é a linha de pobreza, tá? Então ninguém está abaixo da linha da pobreza, tá? E aí tem uma classe média, né, razoável, vai subindo gradativamente aqui a riqueza, até que, deixa eu só tirar aqui, até que lá os mais ricos, né, se destacam um pouquinho mais, mas é uma mudança gradual, uma diferença não tão grande assim de um para o outro, tá? Só que eles perguntaram para essas mesmas pessoas nessa pesquisa, essa aqui é o que eles acham que é o ideal, como que a sociedade deveria ser a distribuição de riqueza nos Estados Unidos, tá? Aí eles perguntaram, como vocês acham que é efetivamente a distribuição? E aí eles colocaram assim, vocês vejam ali que tem, sei lá, acho que 5% da população abaixo da linha de pobreza, né? Uma classe baixa aqui, né? Ganhando pouco, né? Uma classe média já sem tanto, e os mais ricos aqui com uma diferença bem mais considerável, né? Tanto com relação à classe média e especialmente com relação aos mais pobres. Só que aí mostraram nessa pesquisa como que é a realidade da divisão de riqueza nos Estados Unidos, certo? Aí essa é a realidade. Tá? Aqui tem uma linha, está escrito no Think aqui, que é como que eles acham que é, então essa curva aqui, né, que começa bem embaixo e depois sobe aqui, é o que como os americanos achavam que era a diferença. Essa linha branca aqui, mais forte, é o que seria o ideal, né, que eles tinham respondido, então dá para comparar. Vejam que o ideal tem uma diferença para o que eles acham que é e uma diferença ainda maior para o que realmente é. Tá? Só para fazer aqui, deixa eu voltar para vocês verem, enquanto tem essa dimensão, como tem uma diferença mais suave no ideal, um pouco mais marcada no que eles achavam que eram, e uma diferença muito marcante, né, na realidade. E é tão incrível que não dá nem para ver, porque não cabe no gráfico aqui a diferença do que é essa distribuição real de riqueza nos Estados Unidos. Então, eu coloco aqui num outro espaço, essa parte aqui, essas 3 colunas são desses 3 aqui, na verdade, os 4% mais ricos, e o 1% mais rico precisa ficar à parte aqui, porque ele tem 10 vezes mais do que aí o segundo colocado, quase, tá? Para vocês verem, na verdade, esse 1% aqui acumula 40% da riqueza total, e uma boa parte, aqui uns 40%, acho que tem 7% da riqueza total, né? Então, por que eu estou colocando isso daqui? Porque eu acho, sinceramente, falando, que talvez aquela ideia, né, do que até coloco aqui, fazem, né, o amedrontador socialismo, né, coloco aí o dreaded socialismo, né, que os americanos tanto temem, né, o vídeo essa pesquisa coloca como, sei lá, talvez não seja, né, o mais ideal, né, essa divisão igual, todo mundo ter igual, porque mesmo que por um lado, né, tipo, tudo bem, que nem o colega falou, ele favoreça de que não tenha ninguém excluído, né, ninguém desejando coisa que o outro tem, porque todo mundo teria a mesma coisa, né, é uma igualdade que também não recompensa algumas pessoas, por mais, né, que os esforços possam estar ligados às nossas origens ou ao nosso contexto. A gente sabe que existem pessoas, né, que efetivamente, né, seja lá por que razão for, se dedicam mais, trabalham mais, estudam mais, outras trabalham menos, estudam menos. Umas são mais habilidosas mesmo, sem fazer tanto, né, conseguem resultados melhores. Outras contribuem mais para a sociedade, outras menos. Outras têm atitudes sociais mais positivas, né, mais que colaboram para o grupo como um todo, outros contribuem menos. E parece meio estranho a gente tratar igualmente essas pessoas diferentes, né? Dependendo do critério que a gente usar, a gente pode até chamar isso de injusto, tratar igualmente pessoas que contribuem e que se inserem de forma diferente dentro da sociedade, né? Outra hora eu posso conversar com vocês, que eu visitei a Albânia, né? Meu pai morou um tempo lá, acho que eu comentei com vocês na aula passada, né? E quando a Albânia era comunista e tinha, né, algumas questões curiosas assim dessa tentativa de divisão igualitária dentro da sociedade. Mas, né, estou partindo aqui da ideia de que talvez essa ideia de igualdade total entre todo mundo seja
um pouco injusta, porque não reconhece essas diferenças naturais que o Nietzsche fala que existem entre as pessoas, né? Por outro lado, a realidade dos Estados Unidos, e que, pelo que eu sei, é um país bastante desigual, assim como o Brasil, né? Também me parece absurda, também me parece muito injusta, porque aquele cara do 1%, eu duvido que tenha contribuído para a sociedade tantas vezes mais do que os outros mais pobres, né? E então também não me parece ser justa ou desejável essa divisão tão desigual que a gente tem na nossa realidade, né? Então, a igualdade total, né? Como diz o Bobbio lá, parece que nenhum autor defende, de tudo, todos com relação a tudo, né? E o Nietzsche vai nos dizer que essa igualdade seria injusta, porque as pessoas são diferentes, né? Cada um tem a sua história, a sua participação, a sua contribuição social. Porém, uma desigualdade tão grande assim também me parece injusta, né? Parece não desejável, porque aqui sim, com certeza, inevitavelmente, aquele pobre ali que não tem nada vai ter que fazer alguma coisa para sobreviver. Vejam, aqui tem 15% da sociedade abaixo da linha de pobreza, enquanto tem um cara que tem 40%, que tem uma grana que ele não consegue nem gastar na vida dele se ele, né, passar a vida gastando. Então, não tem como isso ser justo, não tem como essa sociedade ser saudável, né? Agora, me parece, né, que essa ideia aqui dos americanos, que seria uma sociedade ideal, né, essa distribuição gradual, uma pequena diferença, né, que sim, que recompense algumas pessoas, né, por contribuírem, ou por, sei lá, por sorte, ou seja lá o que for, né, que conseguirem resultados melhores, e que talvez, né, de certa forma, puna algumas pessoas que não participem, que ajam de forma que a sociedade não valorize, não reconheça, né, também não tenham o mesmo resultado, porque senão também pode-se tirar os estímulos, né, os incentivos para que as pessoas se esforcem, se dediquem e contribuam para a sociedade. Então, né, terminando, deixa eu voltar aqui só para usar meu último slide, para não esquecer dele. Então, eu trago para vocês essa nossa reflexão sobre se agora esse princípio, né, esse valor da igualdade é algo realmente absoluto, que a gente defenda assim, a igualdade é um bem supremo, que se todos tivermos resultados iguais com relação a tudo, né, é algo positivo para uma sociedade, né? Ou isso é algo prejudicial, e como somos pessoas diferentes, também precisamos de resultados diferentes, né? Uma questão que eu coloquei, inclusive esse termo aqui, diversidade, porque eu sei se eu colocasse diferença ou qualquer outro termo assim, traz uma carga negativa, especialmente se a gente está falando aqui com um público mais de esquerda, né? E eu sei que dentro da esquerda, o valor da diversidade, dos respeitos às diferenças que cada indivíduo tem, é algo respeitado, é algo que é valorizado, é algo que é estimulado dentro da sociedade, e cada um tem a possibilidade de viver sua vida diferentemente, de ser, ter a sua expressão diversa, única, que cada um de nós tem no mundo, né? E, consequentemente, trará resultados diferentes, porque somos pessoas diferentes, fazendo coisas diferentes, em lugares diferentes, em momentos diferentes. Então, a proposta da nossa discussão nessa semana é o que traz de bom, o que contribui, qual é o valor, o que tem de positivo, né? O valor da igualdade, e como não necessariamente a igualdade total, né, mas a busca dessa igualdade, da diminuição das desigualdades, e o que traz de bom a diversidade, né, a valorização da diferença, né, o tratamento diferente para pessoas diferentes. O que isso contribui para a nossa sociedade? Essa é a nossa proposta de debate para essa semana, que nós vamos ter aí na quarta-feira, mas já abro aqui, termino a minha exposição e abro para vocês fazerem os comentários ou perguntas que vocês acharem cabível. Peço desculpas de novo pelo tempo aqui que a gente já estourou. Agradeço a todos e todas pela participação e passo a bola para vocês agora.